Durante a noite, o protagonista chega a outra área cheia de monstros. Ele se pergunta se uma nova calamidade vai aparecer, já que eles continuam aumentando. Ele ouve uma garota gritar por socorro. Um homem usa magia ilegal para assediar uma garota. Ele diz a ela que não adianta gritar, já que não tem ninguém por perto. Kusanagi intervém e mostra ao cara que ainda há alguém ali. O bandido fica surpreso, mas nosso garoto não dá tempo e rapidamente acerta um soco no estômago dele. Ele usa magia para deixar o cara inconsciente. Descobre que ele é só um mago amador e um bandido, mas o combate corpo a corpo é péssimo. Ele deduz que o cara não está acostumado a lutar contra magos. A garota que ele salvou agradece e pergunta se ele é o Mago Negro. Irritado, ele vai embora rápido, ignorando o que ela diz. Kusanagi percebe que o Mago Negro que todos os alunos e o policial citaram era ele o tempo todo. Ele não entende como ficou tão popular. No dia seguinte, enquanto comia com seus amigos, o protagonista fala sobre o Mago Negro. Ele se lembra de que Shidou comentou sobre um mago amador que só aparece à noite. Ele ouviu muita gente falando disso, então só está curioso. Katsuragi acha que é porque o Mago Negro ficou muito popular na internet. Nosso garoto pergunta o que é internet, com uma expressão inocente. Ele se pergunta se é tipo uma rede de pesca. Todos ficam chocados com isso. Todos se perguntam se ele ficou maluco. Nesta era, é difícil acreditarem que ele não saiba o que é a internet. Eles entendem que ele é muito isolado e vive debaixo de uma pedra, mas isso é pior do que esperavam. Yuika explica que a internet é uma rede de informações que cobre o mundo todo. Qualquer um pode compartilhar todo tipo de informação nela, então coisas como o Mago Negro se espalham na hora. As pessoas também podem encontrar qualquer coisa lá, e como há fotos e vídeos, ele praticamente contém tudo. Kusanagi finalmente entende. Katsuragi o ajuda a entender que ele pode acessar qualquer tipo de informação no seu smartphone. Ele pede ao garoto que o tire e tente abrir um app aleatório. O rosto de Kusanagi se ilumina, e ele sorri sem controlar quando finalmente abre um mecanismo de busca. Todos o elogiam e explicam que agora ele pode usar a internet para ver tudo. Nosso garoto diz que é fácil. Ruka lembra que ele prometeu ajudá-las a treinar. Ela se pergunta quando vão começar o treinamento. Kusanagi concorda em treiná-las quando as aulas terminarem, já que elas também o ajudaram a aprender a usar um smartphone. Ele pensa em fazer o seu melhor para treiná-las bem. Yuika espera que algo ruim vá acontecer ao ouvir as palavras dele. Durante o treinamento, as três ficam cansadas e caem no chão. Kusanagi fica decepcionado, pois eles mal se aqueceram. Ele quer que treinem como se a vida dependesse disso. Todos se levantam de novo e garantem que não vão cair tão fácil. Ele fica contente ao ouvir isso e manda que o ataquem com tudo o que tem. Eles sacam seus círculos mágicos e obedecem. Em outro lugar, perto da Torre de Tóquio, alguns homens lembram que tudo estava normal segundos atrás, enquanto observam o céu vermelho. Os dois ficam apavorados e se perguntam o que está acontecendo. Um enorme exército de monstros, cheio de soldados e capitães demônios, aparece. Enquanto todos continuam o treinamento, os três caem de volta no chão. Ele pergunta se eles já desistiram. Ruka e Katsuragi o atacam de uma vez, dizendo com determinação que ainda não desistiram. Ele usa uma barreira para se proteger e atira balas mágicas, derrotando-os sem esforço. Ruka e Katsuragi se machucam, mas Yuika se aproxima por trás e tenta surpreendê-lo. Ele desvia com facilidade e, mais uma vez, usa o mesmo ataque para derrotar Yuika também. Kusanagi anuncia uma pausa e deixa todos descansarem um pouco. Todos ficam aliviados, pois enfim conseguem recuperar o fôlego. Yuika bebe um pouco de água, enquanto Katsuragi comenta que o protagonista é poderoso demais. Ruka concorda e se surpreende que nenhum aluno de primeira linha chegue perto da força dele. Yuika confirma e acha que ele é diferente de todos os alunos. Ela olha o rosto dele e vê de novo a expressão irritada de sempre. Kusanagi revela que quase morreu num acidente de carro e que, quando enfim abriu os olhos, tinha adquirido esses poderes misteriosos. Ele também não sabe o motivo e ordena que parem de importuná-lo com isso. Ruka entende que ele despertou seus poderes perto da morte e se pergunta se isso ativou algo nele. Yuika enxerga através do rapaz. Ela entende por que ele faz essas expressões e se decepciona ao ver como os outros dois são ingênuos. Ela acha que tem um bom motivo para ele não contar a verdade a ninguém, já que se esforça tanto para esconder. Decide deixar isso de lado por enquanto. Kusanagi os engana fácil e fica feliz por serem tão ingênuos. Eles finalmente terminam o treino quando o sol começa a se pôr. Katsuragi diz que foi um bom treino. Nosso garoto o chama de durão enquanto observa sua postura. Katsuragi acha que é porque antes ele treinava sozinho. Ele está com muita fome e comenta que precisa voltar para casa e cozinhar comida. O protagonista se surpreende ao saber que ele mesmo cozinha. Pela aparência dele, não esperava que o cara fosse assim. Katsuragi fica meio irritado ao ouvir palavras tão duras. Ele pergunta se o protagonista sempre come fora. Ele responde que vive só de macarrão instantâneo no copo, o que surpreende o cara.
Kusanagi se surpreende com como o novo mundo é prático. O amigo o alerta sobre esses hábitos pouco saudáveis e diz que o corpo dele não vai aguentar viver assim. O protagonista se sente meio estranho ao ver o quanto ele está preocupado. Katsuragi o agarra e decide levar o cara para a casa dele, para comerem juntos. Nosso garoto tenta resistir, mas ele não desiste e o arrasta embora. Kusanagi sorri, feliz por ter um amigo assim. Quando os dois chegam ao apartamento, nosso garoto fica preso com as crianças enquanto Katsuragi prepara a comida para todos. Ele se desculpa depois de cozinhar, mas vê o protagonista cuidando deles com magia. O protagonista diz para ele não se preocupar. Ele usa magia e cria bolhas para as crianças. Katsuragi o chama de idiota pelo jeito dele e recomenda não usar magia no apartamento. O cara se surpreende ao ver que dá para usar magia desse jeito. A criancinha consola o nosso garoto depois que ele leva uma bronca. Katsuragi fica chocado ao ver como ele é bom em cuidar de crianças. O protagonista, de repente, lembra a calamidade da vida passada. Ele diz que as crianças são valiosas. Katsuragi o chama de velho pelo jeito como ele fala, mas o nosso garoto manda ele calar a boca. Ele começa a gostar enquanto ajuda as crianças a ler um livro. Todos começam a comer juntos e agradecem a Deus pela comida. As crianças comem felizes as refeições deliciosas. O protagonista prova e se surpreende com o sabor. Ele fica com os olhos marejados ao tentar lembrar da última vez que fez uma boa refeição. Ele se arrepende de não ter cuidado de si mesmo, pois passou muito tempo focado em lutar. Kusanagi pergunta ao amigo sobre os pais dele. O rapaz conta que não tem pai. Como a mãe dele precisa trabalhar até tarde, ele cuida da casa e das crianças. Além disso, quando está livre, ainda faz um trabalho de meio período. Kusanagi fica chocado ao ouvir a rotina dele, mas o cara garante que gosta de cuidar da família. O protagonista entende e lembra que há um cabeça dura que gosta de desafios. No fim, todos dormem juntos. Ele pede desculpas a Kusanagi por tê-lo feito dormir na casa deles por causa das crianças egoístas. Ele não se importa e se sente bem por fazer algo assim, como uma mudança de ares. Katsuragi fica aliviado e demonstra sua gratidão. O protagonista não entende por que ele está agradecendo, mas o cara explica que é por causa da Ruka. Ela parece mais feliz ultimamente, e ele acha que isso é por causa do Kusanagi. Nosso garoto se pergunta se isso tem a ver com amor. Ele pergunta se ele sente algo pela Ruka, mas Katsuragi diz que não. Ele diz que ambos são deslocados que não se dão bem com os outros, então naturalmente se tornaram grandes amigos. Kusanagi acha isso parecido com a situação dele. No dia seguinte, ele e o amigo caminham juntos até a escola. Yuika, frustrada, se pergunta por que eles estão tão atrasados. Katsuragi diz que o protagonista seguiu dormindo. As duas descobrem que os garotos passaram a noite juntos. Yuika sente ciúmes e pergunta se eles treinaram juntos. Kusanagi se pergunta por que eles estão se encontrando como se fosse natural. Ele admite que está gostando disso. Shido aparece com Sanada e pede ao garoto alguns minutos. O protagonista se irrita ao vê-los de novo. Shido se desculpa por incomodar o rapaz de novo, mas diz que é urgente. Sanada explica que feras estão surgindo do nada, de repente, perto da Torre de Tóquio. Ela acredita que isso tem algo a ver com a calamidade, então eles querem solicitar a cooperação de Kusanagi no assunto. Ele tenta se esquivar, pois é apenas um estudante, mas Shido não acha certo chamar alguém como ele de estudante, já que ele é capaz de deter calamidades completamente sozinho. Ele tenta ser direto e diz que é demais para a polícia lidar, e é por isso que precisam da ajuda dele. Kusanagi pergunta se está tudo bem eles revelarem esse tipo de coisa, mas Shido diz a ele que não tem escolha, já que foram completamente encurralados. Ele faz um pedido formal ao protagonista para ajudá-los a enfrentar os monstros. Kusanagi concorda com eles. Ele esperava evitar se destacar, mas a situação só continua piorando. Shido promete que ele vai receber a compensação devida e que não vai precisar falar com a academia. Yuika e as amigas dela decidem ajudar também. Ruka está confiante de que eles podem dar apoio na retaguarda, e Katsuragi concorda. Shido agradece o esforço, mas se recusa a deixá-los ir junto, pois não dá. Ruka tenta convencê-lo, mas Shido não acha que eles consigam lutar numa batalha de verdade, já que são só os melhores alunos da academia deles. Ele pergunta se algum deles chega perto do nível de Kusanagi. Todos ficam envergonhados e sem palavras. Shido aconselha que voltem para a academia e chama Kusanagi para ir com ele. O protagonista espera que seus amigos consigam alcançá-lo um dia, e todos se animam, respondendo confiantes que vão conseguir. Na sede da polícia, nosso garoto acaba entrando numa reunião. Um homem explica que centenas de bestas mágicas estão surgindo perto da Torre de Tóquio e que eles precisam montar rápido um plano e agir antes que algum civil se machuque. Ele comenta que eles até têm um aluno do lado deles, que teve um papel enorme na calamidade anterior que rolou recentemente na Academia de Magia. Ele pede ao protagonista que se levante. Ele faz o que o cara manda, e alguns homens falam dele pelas costas. Um deles não entende por que uma criança está metida nos assuntos deles. O outro cara explica que Kusanagi derrotou o Capitão Demônio sozinho na última calamidade. Ele diz que isso é bobagem, já que é difícil de acreditar.
Sanada fica envergonhado. Shido se pronuncia e diz a todos que Kusanagi é mesmo o aluno que impediu a calamidade e derrotou o Capitão Demônio sozinho. Shido dá sua palavra, pois viu tudo de perto. Ele acredita que não há ninguém no mesmo nível de poder do protagonista. Como o garoto esteve envolvido na calamidade depois de 50 anos, Shido acha que é uma boa decisão que ele coopere com eles. Ele espera que todos tratem o garoto como parceiro, e não como aluno. Os homens ainda duvidam e acham que ele é só um estudante arrogante, mesmo estando num lugar cheio de profissionais. O líder diz que o objetivo segue o mesmo com um rosto novo entre eles. Ele manda que hajam agora e matem os monstros. Enquanto todos saem, Shido encontra o garoto e pede desculpas pelo que ele teve que ouvir. Kusanagi acha que está tudo bem e supõe que a chegada dele só os deixou irritados. Shido se surpreende com a maturidade dele e percebe que, em vez disso, devia focar em Sanada. Ela soluça e diz que estava apavorada demais para impedir os homens. Kusanagi a acalma e diz para não se preocupar, pois não liga para o que alguns homens dizem dele. Ela sorri e o chama de uma pessoa maravilhosa. Enquanto todos vão rumo à Torre de Tóquio, Kusanagi pergunta qual é, mais ou menos, o poder de combate deles agora. O policial responde que eles têm 80 magos. Só alguns são de alto escalão, o resto é de nível intermediário. Nosso garoto sabe que magos de nível intermediário usam magia de nível 2, enquanto os de alto nível chegam ao nível 3. Shido admite que isso parece bem triste, mas o protagonista é o mais forte de todos, já que consegue usar magia de síntese de nível 4. Kusanagi pergunta se vão seguir algum plano, mas Shido, decepcionado, diz que será uma batalha mágica, justamente para impedir qualquer tipo de plano. Ele acha que vencem fácil se enfrentarem só soldados demônios e bestas mágicas, mas qualquer um acima de um capitão demônio vai exigir planejamento e contramedidas, pois tem alta inteligência e poder imenso. Shido duvida que um plano de batalha tão direto seja mesmo uma estratégia. Kusanagi aponta que, até agora, não viu em lugar nenhum equipamento especial para derrotar monstros. O policial comenta que eles não têm nada com chance contra magia e feras. Por isso, eles só usam roupas leves para se mover ou ternos quando entram em batalha. O protagonista lembra que antes havia equipamento anti-bestas, mas Shido diz que quase não sobrou nenhum, e que isso ficou bem raro. Apenas os nobres magos têm esse tipo de equipamento. Kusanagi fica chocado ao saber disso, pois lembra que esse equipamento mágico era comum na época dele. Ele entende que o uso de magia e de magos caiu por causa de tempos pacíficos, mas uma mudança tão grande assim é absurda. Ele fica curioso sobre o que aconteceu nos últimos 50 anos. Shido observa suas expressões com atenção, perguntando-se no que ele pensa. Todos chegam, enfim, à Torre de Tóquio. Kusanagi descobre que não há calamidade acontecendo, mas que o número de monstros surgindo é anormal. Ele se pergunta o que está acontecendo. Os policiais que antes falavam besteira também ficam chocados com a quantidade. Isso não constava no relatório e, ao verem um capitão demônio entre os monstros, perdem toda a esperança e decidem pedir apoio a organizações especiais ou a magos nobres, já que isso foge do alcance deles. Shido garante a eles que já pediu reforços, mas eles não vão chegar tão rápido. Como o número de feras continua aumentando e as atividades ilegais de magos estão acontecendo mais do que antes, as organizações já têm coisas demais para dar conta. Os policiais perguntam se não há outra opção além de enfrentar sozinhos monstros tão fortes. Eles acham que é uma missão suicida e ficam em dúvida. Shido não tem mais escolha, então engole o orgulho e pede ajuda ao protagonista. Ele pergunta se dá para derrotá-los. Nosso garoto responde que sim. Os falastrões começam a duvidar dele, e é difícil para eles acreditar que um moleque qualquer consiga vencer tantos monstros. Kusanagi nota algo estranho, e eles se perguntam do que ele está falando. Conforme os monstros ficam mais ativos, de repente o céu muda de cor e fica vermelho. Sanada e os outros policiais percebem que uma calamidade está prestes a acontecer. Shido manda uma mensagem da central para todos os postos, dizendo que uma calamidade surgiu em todo o Japão. À medida que civis são atacados por feras mágicas, Shido repete que uma calamidade ocorreu. Ele ordena que todos priorizem as pessoas e salvem os civis de todo o mal. Como isso acontece numa área urbana, precisam agir rápido. Shido e seus homens se preocupam com o que vem, mas o nosso garoto segue imperturbável. Os policiais veem a calamidade surgindo novamente e ficam aterrorizados. Eles questionam por que isso está acontecendo. O protagonista sabe que uma calamidade é um fenômeno natural, mas percebe que esta está acontecendo por causa das bestas mágicas de mais cedo. Ele não sabe como causaram isso, mas se pergunta se aprenderam um novo jeito de criar uma nos últimos 50 anos. Os homens de Shido dizem que não podem lutar uma batalha perdida sem reforço. Precisam se reorganizar primeiro.
A calamidade começa a se mover e as bestas seguem rumo à área da cidade cheia de civis. Os policiais discutem entre si. Alguns acham que isso vai ferir os civis, então não tem escolha a não ser ir derrotar os monstros. Os outros policiais chamam isso de uma missão suicida e acreditam que não conseguem vencer. Alguém comenta que a polícia ficou lamentável, o que enfurece o cara que não quer ir. Ele deixa claro que eles não conseguem vencer contra tantas feras mágicas. Kusanagi salta do prédio e diz a todos que eles conseguem vencer. Ele sorri e começa a usar seus círculos mágicos para avançar até os monstros. Ele pousa no meio deles, e quando o percebem, todos correm em sua direção para atacar. Os policiais o alertam para correr logo, senão ele vai morrer. Kusanagi usa uma magia de terceiro nível, cortador de vento, deixando todos sem palavras. Os monstros morrem na hora, mas alguns soldados demônios entram em ação. Eles desferem vários ataques contra o nosso rapaz, mas ele segue ileso por causa dos seus escudos. Como a barreira acaba sendo muito útil, ele decide erguer uma para os transeuntes, para que ninguém se machuque durante a calamidade. Enquanto ele corta mais monstros, Shidou fica chocado com a força dele, não acredita que alguém consiga usar vários atributos mágicos ao mesmo tempo, pensa que só Kusanagi faz esse tipo de coisa. O cara manda todos avançarem e seguirem o nosso garoto. Sanada corre para dar o apoio necessário. Os outros policiais tremem de medo, mas como não podem simplesmente fugir, todos se animam e correm para o campo de batalha. Os policiais começam a lutar contra os monstros. O protagonista se surpreende com a habilidade deles. O Capitão Demônio aparece no meio da horda de monstros. Um policial o vê e perde as esperanças, pois só um mago de classe lendária pode vencer uma monstruosidade assim. Kusanagi saca a serpente d'água de novo e diz aos policiais que podem deixar o Capitão Demônio com ele, enquanto eles lidam com o resto. Em poucos segundos ele derrota o Capitão Demônio, deixando todos chocados. Eles admitem que ele é bem poderoso. Shidou manda todos continuarem lutando até o monstro-chefe aparecer. Ele diz para cuidarem do resto, enquanto Kusanagi cuida do Capitão Demoníaco e de qualquer coisa mais forte. Enquanto o protagonista luta contra os monstros, ele se lembra da calamidade mundial que surgiu há 60 anos, a primeira calamidade. Depois disso, as calamidades se tornaram comuns e continuaram aparecendo de novo e de novo, seguindo para destruir o mundo. Ele não quer que o que aconteceu há 60 anos se repita, porque a calamidade vai se espalhar pelo mundo. Ele está feliz por estar aqui e decidido a impedir que a calamidade destrua a humanidade. Sanada é atacada por um soldado demônio, mas o protagonista intervém e o mata na hora. Ela se lembra de que é como naquela noite. Ele pergunta se ela está bem. Sanada agradece a ele e tenta se levantar. Ele percebe que é a mesma situação de antes. Ele se preocupa e, ansioso, pergunta se ela descobriu. Sanada não entende por que ele virou o Mago Negro. Ela se pergunta o quanto ele é forte, mas não quer que ele a odeie por fazer perguntas esquisitas. Ela cora e tenta não pensar em nada estranho, já que ele é só um estudante. Sanada é atacada de novo, mas Kusanagi a protege do perigo e a aconselha ela ter mais cuidado. Ela se desculpa. Ele pede que ela fique ao lado dele para poder protegê-la. Ele percebe que ela não consegue usar magia de combate. Sanada volta a corar e segue as instruções dele. Ela pergunta se ele é mesmo um estudante, já que soa mais como um adulto perto dela. De repente, todos os magos da polícia sentem uma pressão enorme. Eles começam a tremer de medo e se perguntam o que acontece. Um monstro surge da luz. Shidou percebe que é uma subespécie de Capitão Demônio. Ele se pergunta por que uma espécie tão superior de Capitão Demônio surgiu agora. Os policiais notam que é impossível vencer. Eles acham que nem nobres magos derrotariam um monstro tão forte. Kusanagi dá um passo à frente. Eles tentam impedi-lo, pois não acham que ele consiga derrotar o monstro por mais forte que seja. Kusanagi diz que vai vencer. Os caras param de tremer tanto. Sanada começa a rezar pela vitória de Kusanagi. Shidou sabe que ele tem a mesma força que os nobres magos, então há uma boa chance de que ele também possa vencer a subespécie. Quando o monstro fica cara a cara com o protagonista, Shidou se anima por finalmente ver a força de verdade do nosso garoto. Shidou manda todos continuarem dando o máximo até o monstro-chefe enfim morrer. Kusanagi enfrenta o novo Capitão Demônio. Ele ataca e lança magia de fogo nele. Os policiais não acreditam no quão forte o monstro é, ao vê-lo destruir várias coisas com magia de nível 1. Nosso garoto não leva nenhum arranhão. O monstro se pergunta o que ele é, afinal. Kusanagi diz que é apenas um estudante. Ele usa de novo sua serpente de água. O Capitão Demônio decide matar nosso garoto e solta uma enorme serpente de fogo. Os policiais veem que é magia de nível 6 e perdem a esperança. Kusanagi sabe que, se desviar do ataque ou só bloqueá-lo com sua magia, seus aliados podem ser engolidos pelo fogo, então ele se pergunta o que fazer em seguida. De repente, todas as bestas se juntam ao redor. A polícia se confunde e, enquanto atacam Kusanagi, Sanada tenta avisá-lo.
Mesmo vendo vários ataques fortes vindo na sua direção, ele segue imperturbável. Ele destrói a serpente de fogo do Capitão Demônio com água e bloqueia os ataques das bestas mágicas com escudos neutros. A água começa a cair em grande quantidade. O protagonista fica um pouco decepcionado ao perceber que já acabou. O queixo de Shidou cai ao ver o quão forte nosso garoto é. Sanada não entende o que acabou de acontecer. Shidou, ainda em choque, leva as mãos à cabeça ao ver o impossível diante dele. Só um nobre mago pode usar magia de nível 6, pois é uma técnica avançada, num nível parecido com a ativação remota. Sanada pergunta se Kusanagi fez tudo aquilo mesmo. Shidou comenta algo ainda mais surpreendente que viu agora. O protagonista usou um segundo tipo de magia ao mesmo tempo, enquanto enfrentava o Capitão Demônio. Normalmente há um intervalo quando alguém lança 2 feitiços, mas Kusanagi acabou de lançar ambos ao mesmo tempo. Controlar um único tipo de magia já é difícil, então usar 2 ao mesmo tempo deixa o protagonista ainda mais forte que os magos nobres. Shidou fica feliz ao ver que tudo saiu como ele esperava. Ele acredita ter encontrado quem sempre quis, o novo Ichikami Minato. O protagonista aconselha o Capitão Demônio a segui-lo para lutarem em outro lugar, pois aqui está abafado. O Capitão Demônio usa magia aérea nível 1 e voa para longe. Ao irem para outro lugar, ele admite estar um pouco surpreso por ele saber usar magia aérea. O Capitão Demônio acha que precisou se mover para não receber nenhum tipo de cooperação do seu exército. O garoto esclarece que não se abala com a cooperação merda de outras feras. Com expressão fria, ele diz que se moveram para não precisar mais se conter. O Capitão Demônio avança e ataca, mas o garoto desvia com facilidade de todos os golpes em sua direção. Ele usa os braços para bloquear alguns golpes. O Capitão Demônio aproveita a chance para lançar magia de fogo. Ela atinge o garoto direto, mas o monstro o acerta de novo e o joga no chão sem perder um segundo. Quando a fumaça se dissipa, Kusanagi aparece impassível, deixando o Capitão Demônio chocado. Ele avança para atacá-lo e sabe que ele foi pro corpo a corpo porque a magia dele é inútil contra ele. Ele chama os esforços do Capitão Demônio de inúteis e deixa claro que ele não consegue acertá-lo, enquanto dá um soco forte na cabeça dele. O Capitão Demônio é arremessado para longe, mas se salva invocando um círculo mágico. Ele duvida que o soco dele faça algo, já que é só um mero humano, mas de repente seu corpo inteiro começa a tremer. O Capitão Demônio não percebe o quanto ele é forte. Ele se irrita e pergunta quem ele é afinal. Kusanagi sorri e diz que magia não é a única coisa que ele sabe usar. Ele decide mostrar ao Capitão Demônio uma técnica que criou. O protagonista sorri e libera seus poderes. O Capitão Demônio fica impressionado. Shidou e Sanada sentem a pressão e percebem que há algo acima deles. Kusanagi usa a magia que está emanando para proteger o próprio corpo. Ele começa a se sentir poderoso, mas o Capitão Demônio chama os ataques humanos de inúteis, mesmo estando usando magia para se cobrir. Kusanagi não concorda com isso e decide testar seus poderes. Ele começa a dar socos e empurra o Capitão Demônio para trás, que fica sem reação, já que os ataques vêm de todos os lados. O monstro tenta, de forma bem patética, se proteger, mas Kusanagi segue atingindo-o com sua nova técnica. Shidou observa a luta e percebe que o garoto está dominando um monstro de verdade no combate corpo a corpo. Ele se pergunta como isso é possível, já que ataques humanos são fracos demais contra monstros. Aos poucos, ele fere o monstro só com os punhos. O Capitão Demônio se machuca e não entende como um ataque humano pode deixá-lo tão patético. Kusanagi sabe que ataques comuns ou armas não surtiriam efeito contra monstros, mas, com uma grande quantidade de poder mágico por trás, eles funcionam. Atacar cobrindo o corpo inteiro com poder mágico é chamado de fusão entre artes marciais e magia. Ele chamou isso de artes marciais mágicas. O Capitão Demônio não acredita que um humano desprezível o superou em força. Ele não aceita a derrota e tenta atacar Kusanagi, mas ele desvia fácil. Sem perder tempo, ele dá um soco forte, abrindo um buraco no estômago dele. O Capitão Demônio o chama de monstro por ser tão forte. Os outros monstros descobrem que o líder deles já morreu. O céu volta ao normal, e a calamidade enfim termina. Os policiais ficam aliviados ao saber que o garoto fez tudo. Shidou os orienta a matar as feras restantes e manter a guarda alta. Kusanagi desce devagar e sorri, decidindo deixar o resto com a polícia. De repente, ele lembra que fazia muito tempo que não usava artes marciais mágicas, então não conseguiu usá-las bem. Ele pousa no chão e vê a multidão de policiais esperando por ele. Shidou agradece ao nosso garoto por todo o esforço e por ter derrotado sozinho o Capitão Demônio, impedindo a calamidade. Eles agradecem a cooperação dele. Todo o departamento de polícia presta continência a Kusanagi, por respeito. Desde esse incidente, calamidades continuaram surgindo pelo mundo todo, mas, graças à cooperação da polícia e dos nobres magos, aos poucos, todas as novas calamidades também foram contidas.
As pessoas ficaram ansiosas com as calamidades e passaram a odiar o governo por não estar preparado. Elas mostraram decepção com os magos que eram esperados para protegê-las. Conforme a ansiedade das pessoas crescia, alguém disse que elas ainda tinham o Mago Negro ao lado. Todos passaram a confiar no Mago Negro, e o mundo inteiro se perguntava quem ele era de verdade. Na academia, Kusanagi começa a se sentir irritado quando a turma inteira descobre que foi ele quem também impediu a segunda calamidade. Eles o chamam de incrível e começam a enchê-lo de elogios. Eles perguntam se é verdade que ele enfrentou uma subespécie de Capitão Demônio na calamidade. Ele fica incomodado e espera que acabe. Yuika percebe sua expressão cansada. A professora começa a falar sobre a calamidade recente. Ela aconselha todos a ficarem preparados o tempo todo, já que não são só estudantes, mas também magos, então não dá para saber quando podem ser convocados. Ela aponta para Kusanagi e o chama de experiente. De repente, Sanada aparece com alguns policiais. Ela dispensa todos, e a professora pergunta, ansiosa, se tem algum problema. Sanada mostra o distintivo e garante que veio aqui com permissão do diretor. Ela chama Kusanagi e pede que ele ajude de novo. Nosso garoto se surpreende com o quanto a polícia piorou. Ele se pergunta por que eles nunca ligam para a própria imagem. Ele percebe os alunos o encarando, o que o irrita, então decide simplesmente ir embora. Ele pede a Sanada que o informe sobre a situação. Ela garante a ele que não pense demais, pois ele receberá recompensas e reconhecimento pelo seu trabalho. Ela explica que as feras continuam surgindo por todo o mundo por causa das calamidades, e que magos ilegais envolvidos em organizações estranhas também ficaram muito mais ativos de repente. Como estão com falta de pessoal, Kusanagi diz que vieram chamá-lo. Sanada se sente mal por pedir ajuda a ele tantas vezes, mas diz que não há outra escolha, já que ele é o mais forte. Kusanagi pega o celular e diz para ela ligar para ele na próxima vez. Sanada pede desculpas e entende. Ela pega o contato dele e fica contente. O protagonista se pergunta o que fazer agora. Ela manda ele cuidar de todas as feras em Harajuku. Ele entende. Sanada decide levá-lo de carro, mas ele acha que vão chegar tarde demais. Então, o protagonista tira seus círculos mágicos e sai da escola sozinho. A polícia se impressiona com a velocidade dele. Em Harajuku, o céu fica vermelho e duas crianças se apavoram. O irmão mais velho tenta proteger o irmãozinho quando surge uma besta mágica. As crianças tentam fugir, mas o menor cai. Quando estavam prestes a ser devorados pela besta mágica, o protagonista aparece e a mata na hora. As crianças se acalmam e ele as elogia por terem aguentado firme, dizendo que fizeram um ótimo trabalho. Ele devolve o bonequinho Ichikami e sorri para fazê-lo se sentir melhor. Ele entrega as crianças à polícia e corre para limpar a área. As crianças se curvam em gratidão enquanto ele sai voando, e o irmãozinho sorri em agradecimento. Kusanagi acha mais difícil lutar em Harajuku do que na sua academia ou na Shibuya destruída, porque o lugar está cheio de obstáculos e gente. Ele não pode usar balas mágicas, ou pode acabar ferindo civis que ainda correm para salvar a própria vida. Ele distingue humanos de feras, mas pessoas comuns sem magia não são detectadas com facilidade. A única forma de salvar todo mundo é patrulhar a área. A polícia chega e foca em matar os monstros, deixando o resgate de civis para o exército e os bombeiros. Eles encontram Kusanagi e chamam seu nome. Nosso garoto se lembra dele da calamidade, desce e deduz que o policial é reforço. Ele acha isso útil e pergunta sobre a situação. O policial diz que eles não conseguiram salvar nem metade dos civis e estão tendo dificuldade para chegar ao lado leste. Kusanagi atira algumas vezes e decide checar o lado leste. O policial o alerta sobre magos ilegais por lá, de acordo com os relatos, mas sabe que não adianta avisar Kusanagi, já que ele é o mais forte. Os outros policiais o notam e se perguntam quem ele é, pois ele derrotou várias bestas com facilidade. Eles acham que ele é algum tipo de salvador nestes tempos difíceis. Kusanagi derrota um capitão demônio com sua rajada de energia de 6º nível. Ele se surpreende ao encontrar capitães demônios mesmo sem calamidade, algo que não acontecia há nem 50 anos. À medida que o número de feras aumenta, Kusanagi percebe que elas estão ficando mais fortes, e a situação está ficando tão grave que até ele acha difícil lidar com isso. Ele acha que precisa de um plano antes que tudo saia do controle. Kusanagi salva mais 2 civis e os entrega aos bombeiros. Ele tem alguns planos, mas não sabe qual seguir. Ele usa suas bolhas para salvar mais gente. Sanada e alguns policiais aparecem, e ele ajuda a te acalmar os civis. A polícia agradece de novo, achando que os danos foram menores por causa dele. Kusanagi discorda, dizendo que foi graças à polícia e aos bombeiros. Ele só estava ajudando. O policial admite que ele é um aluno incrível. Eles pedem desculpas pelo jeito grosseiro na última calamidade, admitindo que o orgulho deles causou isso. Kusanagi diz para não se preocuparem e pararem de pensar nisso. Os policiais se impressionam com a maturidade dele e agradecem de novo. Sanada dá um passo à frente e também agradece, dizendo que ainda conta com os poderes dele, mesmo sendo só um estudante. Ele diz para ela não se preocupar, pois aceitou ajudar.
Kusanagi diz que o número de monstros segue aumentando, e desta vez, eles estão mais fortes. Sanada concorda, achando que precisam de um plano para enfrentar a calamidade. Ela diz que seu veterano está fazendo o máximo. Enquanto ela fala, as crianças diante se aproximam de Kusanagi e agradecem por ele tê-las salvado. Ele se alegra ao ver que estão seguras. A criancinha pergunta se ele é o grande sábio, e o mais velho se desculpa, dizendo que o irmão é obcecado pelo grande sábio. Kusanagi nota o brinquedo e percebe que é uma figura do Ichikami. Ele diz às crianças que ele é mesmo o grande sábio, e a criança sorri, já sabendo. Kusanagi lembra da vida passada, quando alguém pediu a Ichikami permissão para fazer uma boneca dele. O cara bem empolgado disse que não faria só uma boneca, mas também photocards e chaveiros. Ichikami duvidou que alguém fosse querer esse tipo de coisa. O sujeito disse que as pessoas precisavam do apoio do grande sábio no coração, e que itens assim seriam ótimos para crianças. Ichikami não concordou totalmente, mas ele disse que ele estava errado, acreditando que isso manteria as pessoas seguras por 100 anos, e não só por 50. Ele implorou pela permissão de Ichikami. Kusanagi sorri, vendo que o cara tinha razão. Ele sabe que bonecos simples não salvam pessoas, mas agora elas precisam dele de novo. Num clube suspeito da capital, alguns homens fazem um relatório ao líder, Kuroi Akuto, presidente da guilda clandestina de magos, a Rebelião Negra. Ele se levanta ao ouvir falar de um mago ilegal sem guilda. Furioso, descobre que o mago negro ousa enfrentá-lo. Ele pergunta ao capanga se está certo, e o subordinado, apavorado, diz que sim. Kuroi ordena que descubram a verdadeira identidade do Mago Negro, usando força militar se preciso. Alguém pergunta se tem permissão para matá-lo. É o gerente executivo, Kaga Shuji. Kuroi diz que só podem matá-lo depois de torturá-lo. Kaga se anima e faz uma expressão maligna. Ruka pergunta a Kusanagi qual é o nível do poder mágico dele. Yuika também pergunta, pois já estava curiosa há um tempo. Ela se pergunta se é 100 mil, ou talvez até 500 mil. Yuika sabe que isso é possível para alguém como o nosso garoto. Ele diz com expressão neutra que é 99.990 mil. No começo todos ficam sem palavras. Yuka não acredita, e Katsuragi concorda com ela. Ruka lembra que até o poder mágico do Ichikami é por volta de 1000, então não acredita nele. Kusanagi se surpreende ao saber disso. Todos explicam que por isso as pessoas chamam 1000 de limite máximo. Eles se perguntam por que ele não sabe algo tão comum. O protagonista questiona se o poder dele é apenas 1000. Ele tenta procurar isso na internet, mas fica confuso. Ele sorri e admite que não sabe usar um telefone. Como não vale o esforço, ele decide desistir. Ele recebe uma ligação de Shidou. O garoto pergunta o que houve, e Shidou pede desculpas pelo incômodo, perguntando se ele tem um tempo para dedicar. Kusanagi aceita, e o policial pergunta se os amigos dele também estão por perto. Kusanagi diz que eles estão aqui. Shidou pede para colocar o telefone no viva voz. Kusanagi não faz ideia de como fazer isso, então Yuika ajuda a ativar. O policial explica que, como o número de monstros e calamidades continua aumentando, ele decidiu criar uma equipe especializada de combate a monstros, conhecida como a Equipe Especial de Magia. Ele quer que o nosso garoto lidere o esquadrão. Yuika se surpreende ao ver o amigo ganhando uma chance dessas. Ela acha que é um título tão especial que magos morreriam para ter. Ela acha que o amigo não vai recusar isso, mas para sua surpresa, Kusanagi recusa a proposta. Yuika pergunta o motivo, ficando cada vez mais irritada. O policial pede que eles escutem a explicação dele primeiro. O protagonista se pergunta por que a Yuika está com raiva em nome dele, mas decide ouvir a explicação. Shidou diz que estão acontecendo problemas demais, e a polícia não consegue lidar com tudo sozinha. Além disso, como os monstros estão ficando mais fortes, está difícil para eles acompanhar o ritmo. Ele sabe que o garoto entende o que ele diz. Kusanagi sabe que isso acontece porque os magos desta época têm pouca magia. Ele se pergunta o que aconteceu com os nobres. Shidou diz que os chefes de Mizuha, Homurai e Kaichi ainda estão presos numa reunião no exterior, então só restou Fuka, mas ele também não está disponível por alguns motivos estranhos. Kusanagi de repente se lembra de que nunca havia conhecido os pais de Yuika antes. Ela lhe diz que eles ainda não voltaram das reuniões. Shidou explica que a tropa especial terá muitos policiais e alguns alunos da academia. Ele escolhe Yuika, Ruka e Katsuragi como membros da nova equipe especial. Ele garante que vai cuidar de toda a parte trabalhosa, como papelada e negociações, para que vocês só precisem se concentrar em ficar mais fortes e liderar os magos da polícia. Eles vão receber recompensas adequadas e os créditos escolares também vão aumentar, facilitando achar emprego no futuro. Shidou começa a implorar, tentando convencer o garoto a ser o capitão. Ele espera que o protagonista aceite. Kusanagi se irrita um pouco, mas decide fazer. Shidou mal acredita, mas parece feliz. Os outros também aceitam. Ruka não quer que Kusanagi lide com tudo sozinho, enquanto Katsuragi simplesmente gosta de desafios difíceis. Embora o protagonista ainda esteja em dúvida, ele acaba concordando, já que também quer treinar mais magos.
Os canais de notícias passam a criticar a família nobre de magos, os Fuka. Eles não só deixaram de lado seu verdadeiro dever por causa de algum desastre escolar, como a família nobre também foi muito lenta na subjugação de monstros. O nobre ouve a notícia e chama os repórteres de idiotas, pois eles acham que magos nobres lidam com tudo. Alguém chama, e o mago nobre deixa entrar. Seu mordomo aparece e lhe informa que o Departamento de Polícia Metropolitana lhe enviou um documento. O mago nobre lê as informações sobre a criação da equipe especial de magia. Ele chama isso de estúpido e acha que gente inútil está se metendo em coisas desnecessárias. Fica um pouco decepcionado, mas pensa que isso pode ajudar a calar a boca do público. Manda o mordomo chamar o filho idiota dele aqui. O mordomo o entende e sai. Na delegacia, o protagonista e seus amigos se juntam ao esquadrão especial. Todos realizam uma reunião e Shidou começa a explicar algo para todos. O protagonista se surpreende ao ouvir dezenas, mas Shidou se desculpa e explica que sim, eles tinham candidatos. Só que por algum motivo, não chegou nenhuma inscrição. Shidou acha que vão chegar mais inscrições quando o nosso garoto começar a mostrar resultados reais. Kusanagi já esperava que tudo acabasse assim. Como é estranho um estudante, literalmente, ser o capitão da equipe, era inevitável que surgisse algum atrito. Shidou entrega algo e diz que é um crachá temporário de mago. Ele admite que é uma cooperação externa, mas explica que agora todos são servidores públicos, então se alguém duvidar, ele pode só mostrar esse distintivo quando for preciso. Ele acrescenta mais uma coisa: os distintivos só são dados a quem faz parte de uma unidade, e como nenhum deles ainda está qualificado como mago, o distintivo é só temporário. Shidou encerra o tratamento de aluno com Kusanagi e passa a chamá-lo de Capitão Kusanagi. Ele deixa tudo com o garoto. O protagonista sorri, pois fazia muito tempo desde a última vez que esteve diante de pessoas da idade dele. Ele vai à frente e se apresenta de novo. Ele anuncia que é o capitão da equipe especial de magos e promete a todos que quer deixar sua equipe ainda mais forte, até mais do que os chefes das famílias nobres. Os amigos dele e os policiais ficam surpresos, pois é difícil acreditar. Kusanagi entende por que duvidam dele, mas decide mostrar uma prova concreta para dissipar as dúvidas. Ele pergunta a Shidou se há algum medidor de poder mágico disponível na delegacia. Ele responde de forma positiva, mas confuso. Enquanto traz alguns medidores, Kusanagi manda Ruka e Katsuragi darem um passo à frente e medirem seus níveis de poder. Eles resolvem obedecer. Enquanto as duas colocam magia na máquina, o protagonista diz a todos que o poder mágico de Ruka era só 10.000 da última vez, enquanto Katsuragi tinha 8.000. Ruka fica sem palavras ao ver 30.000 de poder mágico. Katsuragi também se impressiona ao ver 28.000 na tela de medição. Os policiais ficam espantados, pois é o poder mágico da classe mais alta de magos. Kusanagi pede paciência e manda Yuika medir seus poderes. Ela o escuta, mas fica um pouco ansiosa. Yuika se pergunta o que fazer agora, pois acredita que a diferença entre ela e a irmã mais velha talvez seja grande demais. Ela sabe que se esforçou muito, mas no fim, acha que é só uma pessoa comum, sem talento. Ela fica mais ansiosa e não quer ver os resultados. Yuika se acalma, pois não quer mais fugir de desafios como esse. Ela deixa de se importar com os resultados e derrama a magia na máquina, determinada a sempre ser fiel a si mesma. O queixo de Shidou e Sanada cai ao verem os resultados. Yuika fica um pouco ansiosa, mas abre os olhos e vê que é 26.000. Shidou lembra que, nos registros, o poder mágico dela era só 2.000, e custa a ele acreditar que exista um jeito de aumentar o poder mágico tanto assim. Kusanagi deixa claro para todos na sala que é possível aumentar o poder mágico. Só exige talento e a determinação de nunca desistir e continuar se esforçando até o fim. Ele olha para Yuika com um sorriso, faz um carinho na cabeça dela e deixa claro o quanto está orgulhoso, dizendo que ela fez um trabalho incrível. Ruka fica feliz ao ver a interação entre eles. Kusanagi elogia as outras duas também, mas elas acham que isso era esperado. Para Ruka especialmente, ela acredita que esse tipo de melhora é normal para alguém como ela, já que faz parte da família Mizuha. Então não precisa elogiar. Ele ignora o que ela diz e dá um tapinha na cabeça dela, elogiando todo o esforço. Katsuragi sabe que seu amigo parece de outro mundo, mas se surpreende ao vê-lo agir assim, sem medo. Yuika fica ansiosa, pois sabe o quão assustadora sua irmã parece quando está com raiva. Ruka diz ao protagonista que ela não é um bebê, e ele a entende e afasta a mão. Katsuragi ficou um pouco assustado há pouco, e Yuika também agradece a Deus por a irmã dela ter ficado calma. Nosso garoto tenta fazer um carinho na cabeça do Katsuragi, mas ele fica envergonhado. Ruka se lembra de que nunca foi tratada assim na vida antes de hoje. Nem o pai dela já fez carinho na cabeça dela ou algo assim por ela. Um cara gordo e feio entra na sala ao ver que todo mundo estava ali. Ele diz que esteve procurando o Shidou por toda parte e se pergunta por que não recebeu nenhuma saudação adequada.
Shidou tenta se explicar e diz ao gordo que achou que ele não viria hoje. O cara gordo diz que mudou de ideia e decidiu vir. Shidou pensa em apresentá-lo a todos e anuncia que ele é Shu, um nobre mago da família Fuka. Shidou informa discretamente ao nosso garoto que ele não tinha escolha, pois precisavam da aprovação do nobre mago para a criação da equipe especial, então ele foi obrigado a alistar os nomes deles. Ele se sente mal com isso. Kusanagi lembra que a família Fuka ignorou o pedido de reforços durante o desastre na sua academia. Shidou tenta explicar que isso ocorreu porque os nobres têm o hábito estranho de manter a autoridade. Então sentem vergonha de atender esse tipo de pedido, já que não é algo que um nobre mago costuma fazer. Shu se manifesta e diz que soube que veria a principal unidade mágica do Japão. Ele se pergunta por que, em vez disso, há vários alunos na sala. Shidou apresenta Kusanagi e revela que foi ele quem derrotou o monstro-chefe e resolveu a calamidade que aconteceu na escola. Por suas conquistas, ele foi escolhido como capitão da unidade. Shu o observa e se pergunta como um estudante lixo, que nem é de família nobre, impediu o desastre na escola. Ele pisa no pé do protagonista e, de forma arrogante, diz que ele não passa de um lixo. Ele fica furioso ao ver o nosso garoto como capitão. O cara deixa claro para ele não bancar o metido, mesmo sendo só um aluno. Yuika e Ruka questionam por que ele está agindo desse jeito e mandam ele recuar, enquanto Katsuragi ameaça explodi-lo. Shu se pergunta por que pessoas comuns estão tentando dar ordens a ele. Ele reconhece as duas irmãs e se lembra de que elas pertencem à família Mizuha. Ele se surpreende ao descobrir que nem todo mundo aqui é um lixo. Shu começa a dar um sorriso de lado e anuncia que será ele quem vai liderar a unidade, mas Shidou tenta fazê-lo entender que Kusanagi já foi escolhido para liderar a unidade, então isso não pode ser mudado. Shu decide desafiar o protagonista e anuncia que quem derrotar o chefe da próxima calamidade vai ganhar o direito de liderar a unidade. Shidou tenta impedi-lo, mas o gorducho resolve criar as próprias regras e acha que está tudo certo. Shidou pede desculpas pelo jeito dele, mas Kusanagi diz que tudo bem, já que qualquer coisa que dissesse seria inútil com um idiota daqueles. Ele acha que tá de boa, pois só precisa ganhar. Yuika e os outros se animam. Ela não vai deixar aquele cara virar o capitão. Os outros dois ficam determinados e decidem dar o máximo também. Ele se pergunta por que eles parecem tão empolgados com um idiota assim. No pátio do departamento de polícia, Kusanagi pensa no próximo passo. Ele lembra que a maioria dos policiais tinha cerca de 10.000 de poder mágico. Ele já esperava isso e decide falar primeiro do poder mágico. Ele começa a explicar e fala da importância do poder mágico. Ele diz a todos que sabe que eles só usam isso para ataques mágicos, mas que também serve para outras coisas. Ele chama Katsuragi e manda ele atacar com toda a força. Ele fica um pouco confuso, mas o garoto pede que ele se apresse. Katsuragi tenta desferir um soco com tudo o que tem, na esperança de que o protagonista não reclame disso depois. O soco é detido por uma barreira estranha. Ele explica que está usando o poder de uma barreira mágica. Se alguém tiver muito poder mágico, pode naturalmente usar uma barreira mágica. Katsuragi segue dando socos, mas nenhum acerta. Ele explica que se o poder mágico for alto o bastante, a pessoa usa magia sem nem pensar. Ele chama isso de poder automático. Katsuragi se cansa e percebe que seus socos são inúteis. O protagonista manda todos lembrarem de uma coisa. Aumentar a capacidade de poder mágico é o mais importante para qualquer mago. Ele começa a despejar sua magia nos policiais, um a um, para ajudá-los a entender como sentir o poder mágico. Todos começam o treino, e todos se esforçam muito para ficarem mais fortes. Kusanagi percebe que eles precisam mesmo de equipamento além do treino. Ele se pergunta se dá para conseguir equipamento anti-monstros. A julgar pela reação de Shidou, nosso garoto percebe que pode ser quase impossível conseguir um por enquanto. Shidou lhe garante que vai dar um jeito em algo se ele esperar mais um pouco. Kusanagi sabe que não vai encontrar nenhum bom artesão nesta época, então decide fazer um ele mesmo, mesmo nunca tendo feito isso antes. Ele tem certeza de que consegue fazer um sozinho. Ele abre a gaveta, tentando achar algo útil. Encontra um anel barato, mas nota que ainda está em bom estado, o que sugere que talvez seja importante. Ele acha que talvez funcione, mas ainda não basta. O protagonista pensa em uma loja onde poderia comprar algo. De repente, o celular dele toca. Ele vê que é a Ruka ligando. Ele se pergunta o que ela quer, já que quase nunca liga. Kusanagi atende, mas pergunta por que ela está tão calada. Ela dá a opinião dela e acredita que só ele merece liderar a unidade. Ele fica confuso e pergunta se ela está tentando encorajá-lo. Ela diz que sim. Kusanagi sorri ao ver que ela é desajeitada. Ele decide perguntar algo a ela. Kusanagi a convida para ir às compras com ele amanhã, se ela não tiver nada para fazer. Ele não entende muito de comprar acessórios, então precisa de ajuda. Ruka pergunta se ele também está convidando mais alguém. Ele diz que não e acha desnecessário ir em grupo grande. Ela fica meio hesitante, então Kusanagi pergunta se ela quer ir. Ela aceita ir com ele.
Ele chama ela de salvadora e pergunta para onde eles devem ir. Ela sugere Harajuku, então ele decide encontrá-la na estação perto do meio-dia. Ela espera que possam se ver amanhã e encerra a chamada. Kusanagi fica feliz, pois agora pode comprar anéis por esquadrão. Ele pensa se deve passar o dia fazendo o equipamento anti-monstro com o anel que acabou de achar. Ele começa a pôr sua magia nele e acha que de algum jeito vai dar certo. Yuika chama a irmã para o jantar, mas não tem resposta e fica um pouco preocupada, já que ela nunca age assim. Yuika decide checar e avisa que vai entrar. Ela encontra a irmã com um vestido fofo na mão e fica sem palavras. Ruka pergunta o que foi. Yuika se desculpa e diz que o jantar tá pronto. Ruka diz que já vai num instante. Yuika nunca viu a irmã tão animada. Ela se pergunta se Ruka está planejando sair e supõe que seja um encontro com o nosso garoto. No dia seguinte, Kusanagi chega na estação de Harajuku. Yuika o espia atrás de uma parede e tenta manter distância, enquanto esconde sua identidade para que ele não a encontre. Ela se sente estranha por espionar eles assim, então pede desculpas a eles em seu coração. Ruka finalmente aparece com um vestido lindo, e todo mundo começa a encarar ela. Ela pergunta ao garoto se ele teve que esperar. Ele diz que acabou de chegar, então tudo bem. Os caras que olham para eles a chamam de bonita e acham que ela está falando com o namorado. Eles ficam um pouco com ciúmes enquanto Yuika tenta entender o que está acontecendo ao descobrir que a irmã e Kusanagi estão em um encontro. Ruka pergunta o que ele procura. Kusanagi diz que quer um anel. Ela pergunta se é presente. Ele confirma, mas diz que precisa de vários. Ruka fica surpresa, imaginando outra coisa. Ela pergunta se ele tem tantas parceiras assim. Ele responde que sim, mas ela o lembra de que o Japão não é um país polígamo. Ele garante que já sabe disso. Ruka o aconselha a comprar alguns baratos se ele pretende comprar em grande quantidade. Ela se lembra do lugar ideal, então ele decide deixar isso com ela. Eles visitam várias lojas enquanto Yuika observa os dois de longe. Depois de algumas horas provando, Ruka admite que é bem difícil achar anéis resistentes, baratos e pouco chamativos. Kusanagi se sente um pouco irritado, já que, sempre que finalmente escolhem um anel bom, sempre falta alguma coisa. Ele confere outro e percebe que ele também parece bem caro. Yuika bebe seu suco de longe e se pergunta do que os dois estão falando. Ela sente um pouco de ciúme ao vê-los tão perto um do outro. O gerente se aproxima com um sorriso e pergunta o que eles procuram. Ela está disposta a lhe dar uma sugestão se ele estiver planejando dar um presente para a namorada. Kusanagi tenta esclarecer que ela não é a namorada dele, mas assim que ele começa a falar, Ruka o interrompe e diz ao gerente com uma expressão fria que ela não é a namorada dele. A gerente se desculpa, nervosa, e deixa que eles olhem enquanto se afasta, envergonhada. Ruka tenta impedi-la, enquanto o garoto fica um pouco irritado. Eles finalmente se sentam, e Kusanagi comenta o quanto está exausto por toda a caminhada que fizeram, especialmente em um lugar lotado como um shopping. Ele está achando difícil escolher um bom anel, e se pergunta se há algo errado com seus critérios. Kusanagi percebe as expressões no rosto de Ruka. Ela admite que não sabe demonstrar afeto, e sabe que ele já conhece a personalidade lixo dela. Ele diz que ela está certa, e Ruka lembra que nem sabe como lidar com a irmãzinha dela. Ela acabou causando muitos problemas por isso. Ela sugere que seria melhor ele fazer as compras com a Yuika, já que ela só está atrapalhando. Ele diz que ela está errada e que já sabe que ela pesquisou e aprendeu a localização de várias lojas antes de vir. Ela até pensou bem em quais ele deveria escolher. Ela levou a ida tão a sério, mesmo sendo um problema dele. Ele a tranquiliza, dizendo com um sorriso que ela é uma grande ajuda para ele. Ruka começa a corar e se sente melhor. Yuika repara no rosto dela e se lembra de que nunca viu a irmã assim. Ela fica para baixo e se pergunta por que está espionando desde o início. Yuika decide ir para casa. Algumas horas depois, Kusanagi sai feliz do shopping, pois finalmente achou bons anéis. Ela ainda está um pouco confusa sobre por que ele precisava de 5. Ele diz que precisava de um para cada parceiro. Ruka acha que eles vão ficar bem felizes ao receber o presente, já que ele tirou um tempo para escolher os anéis. Ele diz que é pro equipamento da unidade, então não tem por que eles ficarem insatisfeitos. Ela fica meio confusa ao ouvir isso, mas entende por que ele comprou tantos. Ele mostra gratidão por toda a ajuda que ela deu e agradece de verdade. Ruka acha que tudo bem e fica feliz por ter podido ajudá-lo. Ele decide retribuir pelo esforço, mas ela garante que ele não precisa fazer nada. Ele tira o anel de antes e pede que ela lhe dê a mão. Ela fica um pouco envergonhada e questiona o que ele quer fazer. Ele pega o anel e diz que é o primeiro anel especial que ele mesmo fez. Ele espera que ela cuide bem dele e sorri. Ruka fica feliz, mas começa a ir embora. Ele tenta detê-la, mas ela não lhe dá a chance e vai embora. Ele queria explicar mais sobre o equipamento anti-monstro, mas decide deixar para outra hora, quando tiver a oportunidade de novo. Ao se afastar, Ruka de repente para e encara o anel. Ela aperta a mão no peito, admira o anel e começa a corar sem controle. No dia seguinte, Kusanagi anuncia que vai distribuir o equipamento anti-monstro para que todos venham pegar o seu.
Sanada e os outros policiais o colocam e sentem uma reação mágica. Eles ficam maravilhados ao ver um equipamento mágico pela primeira vez. Ele explica que isso se chama equipamento anti-monstro e que colocou nele magia de vento. Assim, se eles usarem seus poderes mágicos, podem usar o anel para gerar magia de vento até o nível 1. Shidou fica impressionado. Ele se pergunta como o protagonista conseguiu isso. Kusanagi revela que ele foi quem os fez. Shidou acha difícil acreditar, já que artesãos capazes de criar um equipamento tão precioso quase não existem mais. Ele se espanta ao descobrir que o garoto faz isso com facilidade. Ele admite que Kusanagi sempre o surpreende. Yuika percebe que a irmã não pegou um anel. Ela percebe que Ruka já usa um anel que ela nunca usou antes. Yuika acha que isso vem do encontro deles e fica ansiosa, se perguntando o que aconteceu depois que decidiu ir embora. Kusanagi acredita que nenhum deles tem um meio de transporte adequado. Ele duvida que carros sejam rápidos o bastante e os acha pouco confiáveis. Shidou concorda, já que eles sempre chegam atrasados. Kusanagi mostra como usar o feitiço de vento aerial com o equipamento anti-monstros. Ele acredita que isso vai reduzir bastante o tempo de deslocamento. Ele explica que não é forte o suficiente para atacar monstros, mas dá para voar com isso, então eles deveriam tentar. Ele os orienta dizendo que precisam visualizar um salto no ar, já que o aéreo envolve voo e aceleração. Sanada e Shidou começam a voar com o anel especial. Kusanagi nota Yuika voando também. Ele a elogia por isso, mas ela acha que já era esperado, já que treina há muito tempo para aprender a manipular magia. Ela encara o protagonista. Yuika de repente se sente culpada por ter espionado a irmã mais cedo. Kusanagi nota a expressão dela e fica confuso. Ele se aproxima de Yuika e diz que queria perguntar algo a ela. Ele pergunta se ela conhece Ichikami Minato. Yuika diz que sim, pois é a pessoa de quem ela mais gosta. Ele pergunta sobre o nível de poder do Ichikami. Ela responde que era por volta de 1 milhão. Ele conseguia usar muitos feitiços, mas morreu lutando contra o deus demônio na grande calamidade. Ele fica curioso sobre o que aconteceu depois da morte dele. Ela responde que a maioria dos grandes magos também morreu e que seus ancestrais nobres estiveram entre os que lutaram para reconstruir a sociedade. A família Mizuha teve um papel grande nisso. Ela diz isso com uma expressão orgulhosa e continua, dizendo que quase nenhum dado ou documento restou quando a última calamidade enfim terminou. Por isso, os estudos de magia foram refeitos do zero. Kusanagi sabe que a mortalidade dos magos foi bem alta naquela época, mas se lembra de ter deixado muitos livros. Ele guardou as informações sobre magia em lugares diferentes para se preparar para o futuro. Ele se pergunta por que o conhecimento atual de magia é tão fraco e cheio de erros, comparado ao que deixou. O poder dos magos hoje é muito baixo. Ele se pergunta se há alguém por trás disso tudo. Yuika nota que ele está distraído e pergunta se está bem. Ele garante que não é nada. Ela pede que ele lembre que, se estiver preocupado com algo, não hesite em contar a ela. Ela diz que não é muito útil, mas ainda assim pede que ele a chame para ajudar. Kusanagi agradece a consideração e diz que ela ajuda muito. Ele sabe que ela guardaria em segredo tudo o que ele contar, mas ainda precisa ter cautela com a questão do Mago Negro. Há a chance de ela se meter em encrenca se ele a envolver, então ele decide nunca tocar no assunto. Ele sabe que ela pode até desmaiar se descobrir que ele é o lendário Ichikami Minato. Yuika acha que ele esconde coisas porque ela não é confiável o suficiente. Ela decide ficar mais forte para poder ser mais útil para Kusanagi. Ela fica determinada a dar o seu melhor. Uma semana depois, Kusanagi ordena que todos se preparem e atirem. Sanada consegue lançar magia sagrada de nível 2 chamada Holy Crest. Shidou agora é capaz de usar magia de nível 3, enquanto Katsuragi e as irmãs Mizuha conseguem lançar magia de nível 4. Kusanagi fica feliz ao saber que todos ficaram mais fortes. Até mesmo Sanada, que antes não sabia como usar magia ofensiva, agora também pode atacar com feitiços de magia ofensiva. O mais surpreendente para ele é a compatibilidade entre as irmãs Mizuha. Ele sabe que muitos achariam isso bem natural, já que são irmãs. Yuika e Ruka destroem o campo de treinamento com magia nível 4. Yuika de repente lembra de memórias ruins, mas sorri, pois enfim ganhou o respeito da irmã. Kusanagi elogia todos pelo esforço e trabalho duro, mas diz para não ficarem preguiçosos só porque os níveis de magia subiram, já que esses níveis nem sempre significam que eles ficaram mais fortes e melhores no uso da magia. Ele resolve dar um exemplo e manda Ruka usar um feitiço de magia nível 4 contra ele. Ela entende e segue as instruções. Ruka lança um ataque nível 4, mas Kusanagi usa só magia de terra nível 1 como contra-ataque. Quando os dois ataques mágicos colidem, todos se surpreendem ao ver que uma magia de nível 1 conseguiu neutralizar uma magia de nível 4. Ele explica que os níveis de magia só ajudam a determinar quanto poder mágico pode ser infundido num ataque. Isso não quer dizer que a magia de nível mais alto seja mais forte.
Mesmo com magia de nível 1, se o mago conseguir imbuir o máximo de poder mágico, até magia de nível 4 pode ser vencida com facilidade. Ele também diz que os atributos da magia são importantes. A água é sempre fraca contra a terra. Ele ordena que todos evitem ficar presos à ideia de níveis. Ele explica que eles precisam entender o poder mágico e dominar os feitiços que têm. Se seguirem as instruções, podem ficar mais fortes. Todos ouvem atentos enquanto Kusanagi diz que eles não devem esquecer dos parceiros. Já que os poderes combinados podem ficar ainda mais fortes. Todos gritam motivados, mas do nada, o gordinho aparece de novo e sente pena deles. Shidou pergunta por que ele está aqui sem motivo. Shu acha que nenhuma calamidade vai acontecer tão cedo, então está entediado. Shidou aconselha ele a eliminar alguns monstros se não pretende treinar, mas Shu rejeita a ideia, pois dá trabalho demais para ele. Ele deixa isso com a polícia, sorrindo com maldade. Os amigos de Kusanagi se irritam, mas ele não liga. Shu torce para a calamidade chegar logo, enquanto o céu fica vermelho. Yuika é a primeira a perceber e aponta que há algo errado. Shu percebe que é mesmo a calamidade e se empolga. Ele lembra a todos que o esquadrão que conseguir derrotar o chefe primeiro será escolhido como líder da unidade especial. Ele anuncia o início do desafio. O esquadrão do Kusanagi se empolga, pois está decidido a não perder para um gordo feio como Shu. O gordinho e os homens dele começam a usar o equipamento para voar para longe com magia de vento. Ele se acha e chama todo mundo de perdedor enquanto vai embora. Yuika diz que é injusto, mas Kusanagi lembra que eles também podem fazer igual. Ele manda todos se prepararem bem e colocarem os headsets. Quando a equipe começa a voar, Kusanagi lembra que é a primeira luta deles como esquadrão, então precisam ser cautelosos. Todo mundo começa a se mover. Shu deixa um carro para trás na estrada, diz que é lento e ri. Katsuragi diz que ele é rápido, e Yuika não entende como o gordão consegue se mover tão depressa com um corpo enorme. Kusanagi acha que é porque todos eles são bons na magia do vinho, então vai ser difícil para o esquadrão dele acompanhar. Ele sabe que pode ultrapassá-los fácil, mas não quer acabar com o sentido de estar em equipe. Decide não se apressar, já que os cidadãos parecem bem. Shu começa a zombar deles e os ridiculariza por se chamarem de esquadrão especial, já que nem conseguem passar por ele. Ele segue chamando-os de perdedores. Yuika percebe suas expressões e presume que ele está zombando, embora não consiga ouvir o que ele diz. O gordo encontra algumas pessoas e diz que está ali. Ele as alerta sobre a calamidade e começa a matar monstros com seus companheiros. Todos disparam magia de vento e matam uma fera. Os civis tentam achar um lugar seguro e pedem ajuda ao gordo, mas ele ignora e continua disparando magia de vento nos monstros. Quando os civis estão prestes a ser atingidos pela magia dele, o protagonista aparece e os protege com sua barreira. Ele pergunta ao gordo o que ele está querendo fazer com uma expressão fria e assustadora. O nobre riquinho e os homens dele ficam tão apavorados que quase mijam nas calças. Ele tenta entender o que está acontecendo, já que não consegue nem mexer o braço. A equipe de Kusanagi aparece e confirma se os civis estão bem. Yuika pergunta o que o gordo tentou fazer. Irritada, ela manda ele não envolver pessoas comuns na briga. Shu e seus companheiros de equipe finalmente conseguem se mexer de novo. Ele se pergunta se Kusanagi fez algo no corpo dele, deixa isso de lado e pensa que não foi nada. O gordo diz que a culpa foi deles por atrapalharem o caminho de um mago nobre como ele. Yuika se irrita e manda ele repetir. Ele usa magia de vento e começa a voar para longe com os amigos, deixando a segurança das pessoas comuns com Kusanagi. Ele está decidido a derrotar o chefe. Enquanto o gordo vai embora, Kusanagi o observa e tem certeza de que poderia destruir aquele gordo em poucos segundos. Mas ele não quer parecer com medo de um desafio bobo. De repente percebe que isso pode ser uma boa chance para alguma coisa. Kusanagi manda seu esquadrão derrotar os monstros enquanto ele protege os cidadãos de qualquer perigo. Shidou se pergunta se ele está confiante com o desafio, já que parece difícil proteger tantos civis sozinho. Kusanagi garante que está confiante, afinal é o líder da unidade especial. Shidou acredita nele e acha que a pergunta foi idiota. Yuika anima todo mundo a derrotar os monstros, já que eles dependem tanto do protagonista. Todos concordam, então nosso garoto manda todo mundo agir e vencer por ele. Todos avançam com sua magia do vento e começam a lutar contra os monstros. Yuika usa feitiços de nível 3 para destruir alguns monstros fortes. Ela lembra que teve medo ao enfrentar algo parecido antes, mas agora se surpreende com suas próprias capacidades, pois derrota soldados demoníacos com facilidade. Yuika finalmente está mais forte. Kusanagi sente a energia mágica ao redor e descobre que humanos e monstros estão misturados. E muitos civis ainda estão presos numa situação perigosa. Ele sabe como isso é difícil, mas acredita que dá conta, porque é Kusanagi Minato. Ele avança com magia do vento para salvar todos. Shu e seus homens seguem lançando magia do vento, ignorando os civis.
Ruka e os outros mantêm a formação, decididos a não ficar atrás do gorducho. Yuika sente uma energia mágica estranha surgindo do nada. Ela olha para trás e vê um demônio aparecendo atrás dela. O gordo delirante não hesita e corre em direção ao demônio para impedir a calamidade e vencer seu desafio idiota. Ele decide usar magia de nível 4. Os homens dele tentam impedir o gorducho, já que esse nível não vai nem arranhar um oponente como o demônio. Shu não ouve e acha que eles não sabem de nada, porque nunca lutaram contra um demônio na vida. Ele confia que vai vencer esta batalha, já que é um mago nobre. Gordo lança um ataque de vento nível 4, mas o demônio responde com magia de fogo nível 4 e destrói por completo o ataque patético do gordo. Shu mal acredita que foi dominado tão facilmente. Quando o ataque de fogo quase o alcança, ele foge com seus capangas. Alguns civis ficam no meio disso. Eles gritam por ajuda, mas Shu os ignora e segue correndo para se salvar. Kusanagi surge e usa magia de terra para deter o ataque. Seu esquadrão se junta a ele e todos protegem os civis do fogo. Kusanagi sorri e os elogia. Yuika se aproxima do gorducho. Ele se sente aliviado por não ter morrido. Com expressão fria, ela pergunta por que ele ignorou os cidadãos e só tentou salvar a própria vida. Ele diz que a culpa é deles por não fugirem para um lugar seguro. Ele acha que não merecem viver se forem atrapalhar um nobre mágico como ele. Yuika fica tão furiosa com essas palavras estúpidas que não se controla mais e dá um tapa no rosto dele com toda a força. O gorducho sai voando com um tapa desses. Ela o chama de sem orgulho e patético para um nobre mágico. Shu pergunta por que ela bateu em um nobre como ele. Yuika aconselha todos a deixarem aquele cara patético para trás e continuarem derrotando os outros monstros que estão surgindo na cidade. Todos concordam e começam a andar enquanto Shu reclama por estar sendo ignorado por ela. Kusanagi os observa enquanto leva os civis a um local seguro. Ele nota que fazem muito barulho diante do inimigo. Ele acha que tudo bem, pois conseguiram se acalmar rápido. Kusanagi decide procurar mais sobreviventes que precisem da ajuda dele. Ele pensa em ficar cauteloso, pois o chefe pode surgir a qualquer momento. Quando o monstro demoníaco aparece, Shu e seus capangas se escondem atrás de um muro, enfim aceitando que não conseguem derrotar um monstro tão poderoso sozinhos. Os colegas aconselham o gordinho a recuar. Shu sabe que o monstro demoníaco é forte demais para ele. Mesmo sendo nobre, ele não acha que vai conseguir derrotá-lo. O gordão de repente tem uma ideia. Ele decide deixar o outro esquadrão desgastar o monstro quando entrarem em combate, e então, quando o monstro estiver fraco, planeja intervir e ficar com todo o crédito ao dar o golpe final. Os capangas o elogiam pela ideia incrível. Ele acha isso normal para um gênio como ele e supõe que devam ficar escondidos, esperando o momento perfeito. Os homens dele concordam. Shidou e o esquadrão inteiro encaram o monstro demoníaco que vem na direção deles. Yuika percebe o quão forte ele é. Ela duvida que consigam vencer essa luta, mas decide fazer o que puder. O esquadrão inteiro começa a atacar o demônio sem parar. Eles se perguntam se ele finalmente morreu, mas quando a fumaça se dissipa, o demônio aparece ileso. Yuika descobre que nem sequer o arranhou. Ruka diz que elas precisam usar magia de nível 4, ou magias mais fracas com poder mágico suficiente por trás. O demônio começa a invocar ataques de fogo a partir de seus círculos mágicos. Ele os ataca e, enquanto todos tentam desviar, Yuika percebe que ele ficou mais forte que antes, 2 vezes mais forte que a magia dela. Yuika admite que a diferença de poder é grande demais. Assim, eles não têm chance de vencer. Ela se pergunta o que fazer depois. Kusanagi vê que seu esquadrão está numa situação difícil e decide dar alguns conselhos. Kusanagi manda que trabalhem juntos. Ela diz que já estão juntos. Ele a aconselha a unir os poderes dela de um jeito mais verdadeiro. Ele sugere que ela e Ruka tenham a chave da vitória. Yuika fica confusa e pergunta, ansiosa, o que ele quer dizer, mas ele manda que ela descubra sozinha. Yuika tenta impedir que ele saia da chamada, mas é atacada por magia de fogo e se ocupa se defendendo. Ruka acha que as palavras de Kusanagi têm um sentido profundo, então todos precisam pensar nisso juntos, como equipe. Yuika acha que a irmã tem razão, já que Kusanagi sempre os levou a grandes feitos. Ela enfim entende o que deve fazer. Yuika destaca que o demônio leva muito tempo para conjurar seus feitiços, então eles devem só desviar dos ataques e ignorá-lo por enquanto, já que também precisam derrotar inimigos menores. Yuika pede a Shidou e ao policial que vão para o leste, enquanto eles seguem atacando pelo oeste. Ela dará um sinal quando o demônio lançar algum ataque. Todos entendem as instruções. Quando o demônio poderoso começa a atacar, Yuika avisa e sinaliza a todos. Eles desviam dos ataques do monstro com a ajuda dela. Kusanagi observa tudo enquanto salva civis. Ele esperava que Ruka ou Katsuragi assumissem a liderança, mas descobre que Yuika também é boa nisso, já que ela sabe ler bem as pessoas. Ele acha que ela sabe liderar.
Yuika começa a cansar e percebe que o poder mágico e o nível deles talvez não bastem para vencer. Ela se pergunta o que fazer agora. Yuika tenta se lembrar das palavras de Kusanagi e de repente entende que tinha entendido tudo errado. Ela duvida que um método tão ridículo vá salvá-los, mas deixou seu bom senso para trás há muito tempo, então decide tentar. Yuika sabe que é uma situação de vida ou morte. Ela pede que todos emprestem seu poder mágico. Gordo observa de longe e se pergunta o que eles estão planejando. O esquadrão todo se prepara. Shidou tenta confirmar se isso é possível mesmo. Nem a própria Yuika tem certeza, mas sabe que não tem outra escolha. Ruka confia em Yuika. Katsuragi e Sanada decidem dar o melhor também, já que podem pensar em outra saída se esse plano falhar. O demônio ergue o braço e lança a magia de fogo de nível 5 Pilar Flamejante. Uma enorme onda de fogo cai sobre o esquadrão de Kusanagi. O gordão e seus homens chamam o esquadrão de perdedores inúteis, mas os capangas pedem que ele veja o que está acontecendo. Ele se surpreende ao ver o esquadrão inteiro avançando rumo ao demônio. Sanada usa sua magia sagrada de cura de nível 3 para curar todos do esquadrão. Kusanagi chama isso de um plano brilhante, já que é difícil desviar de um feitiço de nível 5. Assim, Sanada pode curar todo mundo de todo o dano que eles vão sofrer, o que é bem inteligente. Yuika e Ruka ficam lado a lado contra a fera e carregam seus ataques. Elas liberam magia de água. Kusanagi fica feliz por elas terem entendido. Se eles não conseguem derrotá-lo sozinhos, podem combinar seus poderes para vencer. Ele sorri e chama isso de Grand Magic Spell Burst Stream, enquanto uma enorme onda de água destrói o demônio de uma só vez. Quando a fumaça baixa, Shidou se surpreende ao ver que as irmãs Mizuha conseguiam lançar juntas uma magia nível 6. Katsuragi aponta para o demônio. Eles ficam chocados ao ver que ele ainda se agarra à sua vida patética. Shu e seus homens veem a chance e tentam acabar com tudo de uma vez para reivindicar a vitória. Kusanagi os impede com seus tentáculos drenadores. O gorducho não entende o que acontece, pois todo o seu mana é drenado. Ele perde toda a força na hora. Kusanagi surge por trás e recolhe seus tentáculos mágicos. Ele fica um pouco irritado com o comportamento deles. O demônio enfim se desfaz. Katsuragi e os outros ficam aliviados. Shidou pensa que ele quase morreu depois de levar um ataque daqueles. Quando a calamidade acaba, o céu volta ao normal. O esquadrão inteiro fica feliz ao ver que enfim venceram. Sanada elogia as irmãs Mizuha e agradece a elas. Ruka e Yuika perdem a consciência e caem. Katsuragi fica preocupado e pergunta o que houve. As duas não conseguem se mexer nem um pouco, já que gastaram toda a magia que tinham. Yuika diz à irmã que elas realmente venceram. Ruka concorda com ela e se sente aliviada. Kusanagi elogia sua equipe pelos esforços, sorri e confirma que foram eles que impediram a calamidade. Ele considera essa a primeira missão de verdade deles e fica feliz por terem mostrado seu valor e não o decepcionarem, mesmo lutando assim pela primeira vez. Ele acredita que a esquadra vai ficar cada vez mais forte. Ele elogia Yuika pelo grande crescimento até agora e ressalta que ela deu bons comandos durante a calamidade. Ela até entendeu o que ele quis dizer com magia grandiosa, e ele se pergunta se ela já conhecia a técnica. Yuika responde confiante que não, e descobre que isso se chama magia grandiosa. Ele se surpreende ao saber que ela não sabia disso, e não entende como ela conseguiu fazer aquilo sem nem saber. Ela agradece pela dica incrível e diz que o resto foi só instinto. Kusanagi fica chocado ao perceber que estava errado sobre Yuika. Ele supõe que ela talvez seja muito mais especial do que esperava inicialmente. Kusanagi encerra o interrogatório e aponta que ela conseguiu na hora, o que é realmente incrível. Ele acha que a harmonia e a compatibilidade entre ela e Ruka também foram muito importantes nisso. Ele olha o relógio e diz a todos que enfim, chegou a hora de algo importante. Kusanagi pega o controle remoto e liga a TV. Alguns membros especiais do departamento de polícia, incluindo Shidou, estão envolvidos em uma conferência. Um deles se pronuncia e explica que criaram a equipe especial de magos, também conhecida como SMT, para se preparar contra o número crescente de calamidades e monstros demoníacos. O repórter pergunta por que escolheram como líder do esquadrão um aluno envolvido na calamidade da academia, e questiona se isso é verdade. Shidou dá um passo à frente para responder a essa pergunta. Ele se apresenta como o representante do líder do esquadrão especial e confirma que o líder do esquadrão realmente é apenas um estudante. É difícil para todos acreditarem. Eles são contra nomear um menor como líder do esquadrão. Shidou defende Kusanagi e diz que ele tem habilidades que até superam as dos nobres mágicos. Ele lembra que os nobres mágicos são totalmente inúteis e nem sequer se juntaram a eles para ajudar. A polícia foi deixada em uma situação terrível e teve que salvar os cidadãos sozinha. Ele acrescenta que Kusanagi apareceu e salvou todos da calamidade. Shidou acredita que Kusanagi é um salvador enviado por Deus, que vai proteger esta era dos monstros. Shidou não confia a função de liderança a mais ninguém. Kusanagi, assistindo isso na TV, fica um pouco constrangido. Ele esperava que Shidou não fizesse tanto alarde sobre ele. As grandes autoridades do governo chamam isso de absurdo e problemático. Acham errado ignorar os nobres mágicos e montar uma tropa pelas costas deles.
Se isso acontecer, os magos nobres vão perder o trabalho. Os homens admitem que são bem inúteis, já que nem reagiram à calamidade. Eles conhecem a péssima reputação do clã Fuca, e embora alguns líderes não estejam no país, ainda é dever deles responder à calamidade. Portanto, estão negligenciando o próprio trabalho. O chefe da polícia diz que confia nos magos nobres e que não criaram a equipe especial para enfraquecer nenhuma família nobre. Alguém entra na sala de conferências e manda todos recuarem. É o gordo feioso e seus capangas. Ele chama o líder atual de incompetente e fracassado e acredita que um nobre mago como ele merece ser o verdadeiro líder. Ele os repreende pela grosseria de fazerem uma coletiva de imprensa enquanto o ignoram. Seus capangas também apoiam o que ele diz. Shidou não entende por que ele está aqui do nada, mesmo tendo perdido o desafio. Shu e seus capangas agem como se não tivesse havido desafio. Ele mente dizendo que não houve nenhuma promessa desse tipo. Ele chama suas palavras de absoluto nobre mágico e manda todos só ouvirem ele. Uma repórter avança para perguntar. Ele deixa que ela pergunte o que quiser. Ela conta a todos que soube que ele não ajudou nenhum civil na calamidade recente. Em vez disso, continuou arrastando inocentes para as suas lutas. Ela pergunta se isso é verdade. Shu fica nervoso e diz que nada disso aconteceu. Mas outros repórteres o desmentem pelas mentiras, pois têm provas de seus erros. As autoridades questionam se um nobre mágico está mesmo fazendo coisas tão horríveis. Elas chamam isso de inaceitável, já que os cidadãos são sempre a prioridade. Desta vez, eles não deixam as ações dele passarem. Fazou fica apavorado e manda todos se calarem. Ele não assume a culpa e põe a responsabilidade nos civis por atrapalharem o caminho de um nobre mágico como ele. Ele chama todos de camponeses e manda pararem de falar. Shidou acha que todos já sabem que os nobres mágicos atuais são corruptos. Ele ressalta como é importante ter heróis como Kusanagi, que vão liderar a nação e proteger as pessoas dos monstros, heróis que vão lutar sem intenção egoísta. Ele acha que Kusanagi é ideal para liderar o esquadrão deles. Shidou aponta pro gordo e diz a todos que eles não precisam de nobres mágicos corruptos e egoístas, que não ligam para os cidadãos. Os repórteres ficam do lado do Shidou, enquanto o chefe da polícia se preocupa. Fatsu sai frustrado e deixa claro para todos que vai se vingar e fazê-los se arrepender do que disseram para ele. Kusanagi sorri, sem graça, ao ver o gorducho indo embora. Ele se surpreende que Shidou não tenha se segurado nem um pouco desta vez. Yuika mostra a todos os vídeos da calamidade postados na internet. Ela revela que o nobre mágico Fatsu está sendo muito odiado por suas ações. Kusanagi fica um pouco apavorado com a internet, porque as coisas se espalham rápido. Yuika se assusta de repente. Kusanagi pergunta o que houve com cara ansiosa. Yuika diz que a câmera capturou o rosto de todos eles. Kusanagi se irrita, pois é impossível esconder sua verdadeira identidade depois disso. Ele torcia para chamar pouca atenção, mas sabe que as coisas vão ficar mais complicadas depois disso. Alguns dias depois, na sala de reuniões, Kusanagi fica surpreso ao ver a enorme multidão de pessoas se reunindo. Ele se pergunta o que está acontecendo. Shidou compartilha que os superiores estão aprovando tudo com facilidade agora, do nada, e o número de pessoas esperando se voluntariar também aumentou de repente. Shidou sorri, ansioso, e acredita que isso está acontecendo por causa das informações divulgadas na internet e da recente coletiva. Shidou começa a pedir desculpas por não ter se segurado na coletiva de imprensa. Ele sabe que errou e, de algum jeito, quer compensar Kusanagi por isso. Nosso garoto queria treinar mais gente, mas não queria se destacar tanto. Yuika aparece por trás e agarra o braço dele. Ela sugere que ele simplesmente se acostume com isso, já que é difícil para o mundo tirar os olhos de alguém tão especial quanto ele. Ele chama isso de um problema e espera evitar a tensão depois disso, pelo menos. À noite, em algum lugar misterioso, um homem amarrado numa cadeira é interrogado. Um cara aponta a faca para a garganta da vítima e manda ele contar tudo, ou morre. O ruivo fica apavorado. Perguntam a ele sobre o Mago Negro, mas ele tenta explicar que já contou tudo o que sabia. Ele diz que o Mago Negro é um garoto jovem que consegue lançar feitiços poderosos. O homem corta o ruivo com a faca e o ameaça, dizendo para ele revelar tudo ou está morto. A vítima fica apavorada e implora pela própria vida. Ele finalmente se lembra de mais uma coisa. O ruivo diz que a polícia está checando sempre a academia de magia para saber mais sobre o Mago Negro, então corre o rumor de que ele pode ser um estudante. Ele jura que não sabe mais nada sobre o Mago Negro. O sequestrador acredita, mas diz que é decepcionante. A vítima acha que agora será solta, já que contou tudo. O homem misterioso garante que sim, mas o mata e diz que, em vez disso, ele ficará livre das garras da vida. A vítima sangra até morrer. O homem misterioso de 4 olhos fica furioso quando o sangue espirra nele. Ele chama de imundo e começa a esfregar para tirar o sangue.
Ele descobre que o Mago Negro pode ser um estudante. Ele se anima e dá um sorriso perverso, se perguntando quão terríveis serão os gritos de uma criança. Ele espera que o Mago Negro o aguarde. Kusanagi chega a Shinjuku com uma máscara para esconder o rosto. Ele derrota um monstro e começa a olhar ao redor. Nosso garoto vê algumas crianças com uma câmera nas mãos. Uma das crianças começa a gravar o monstro morto que Kusanagi acabou de matar, e os dois chamam isso de obra do Mago Negro. Um deles fica um pouco frustrado por não ter chegado a tempo de filmar Kusanagi. Nosso garoto esperava que o alvoroço e o interesse pelo Mago Negro já tivessem diminuído a essa altura, mas percebe que estava totalmente enganado ao ver muita gente procurando por ele, até em áreas residenciais assim. A polícia também está envolvida. Ele fica satisfeito por ver a polícia lidando melhor com monstros e desastres agora, em comparação com quando reencarnou. Ele supõe que as pessoas já não precisam mais do Mago Negro. Kusanagi percebe que algo acontece ali. Alguns marginais encurralam um homem indefeso e exigem e dá os 10 milhões. Eles mandam que ele venda seus órgãos se não puder pagar. O homem tenta se defender e esclarece que pegou apenas por 200 mil, mas os bandidos começam a usar a magia deles e chamam isso de juros do empréstimo. Eles querem lhe dar uma lição, e quando estão prestes a atacá-lo, Kusanagi intervém e protege o homem. O sujeito indefeso aproveita a chance e vai embora. Os bandidos ficam furiosos e perguntam se ele se acha um herói. Eles tentam brigar com Kusanagi, mas ele decide dar a eles um gostinho de dor para que parem de agir desse jeito. Eles apanham e depois se desculpam. Os homens prometem que não farão nada para resistir. O Mago Negro se pergunta por que a polícia ainda não está lidando com magos ilegais, mesmo agora. Os bandidos reconhecem o Mago Negro e comentam os rumores que ouviram. Um deles diz que os sindicatos clandestinos estão atrás do nosso garoto. Eles ficam nervosos por estarem no território de outra gangue. Kusanagi ouve a conversa e pergunta sobre a organização. Eles ficam apavorados e se fazem de sonso. Dizem que não sabem nada, enquanto imploram para ele soltá-los. Eles prometem não contar a ninguém que o encontraram. O Mago Negro se pergunta quanto eles sabem e decide soltá-los se revelarem tudo. Os capangas concordam, e um deles diz que a Rebelião Negra é uma organização clandestina de magos, escondida do público. Ele diz que eles estão metidos em todo tipo de crime horrível, como lavagem de dinheiro e controle da Yakuza, de gangues ou da máfia. A organização está por trás disso tudo. Os capangas contam que a Black Rebellion tem conexões com a mídia e a política, então podem fazer o que querem. Eles sorriem sem graça e dizem que há uma filial da Black Rebellion ali perto. Eles vieram aqui esperando arrumar um emprego lá. Ele dá uma surra neles e começa a sair do beco estranho. Kusanagi lembra que Sanada falou algo sobre o aumento das atividades ilegais. Ele finalmente descobriu que a Rebelião Negra está por trás de tudo isso. Nosso garoto acha isso interessante e fica um pouco empolgado. Ele decide então deixar a calamidade e o aumento de monstros para sua versão estudante e limpar o submundo sempre que sair como o Mago Negro. Ele prefere começar pela filial de Kabukicho, por ser a mais próxima. Nosso rapaz chega lá e vê uma multidão de homens e mulheres fazendo acordos suspeitos. Ele se surpreende com o quanto o distrito moderno de entretenimento parece animado. Kusanagi fica um pouco irritado, mas segue em frente e começa a sentir a magia ao redor dele. Ele não sabe dizer quem pertence à organização, já que desta vez lida com humanos. Nosso garoto decide começar prendendo alguns criminosos fazendo coisas suspeitas pela área. Ele encontra 2 traficando num beco escuro. Eles o veem e se preparam para atacar, mas o protagonista dá uma surra neles e tenta arrancar alguma informação. Ele quase não consegue descobrir nada, mas decide avisar a polícia para que cuidem do resto. Ele espanca mais alguns homens e descobre que a organização está reunida num lugar chamado Western. O homem garante que está dizendo a verdade e quer ir embora, pois contou tudo o que sabia. Kusanagi o espanca e sai, esperando que as informações obtidas estejam corretas. No bar Western, uma bela mulher de cabelo roxo entra e se senta perto do barman. Ele pergunta o que ela quer. Ela entrega um pouco de dinheiro e espera que ele dê informações. Ele pega o dinheiro e deixa ela falar. A garota misteriosa pergunta ao barman sobre o esconderijo da Rebelião Negra. O barman diz que a pergunta dela está errada. Ela fica um pouco preocupada. Ele corrige e diz que ela deveria perguntar o que vai acontecer com ela depois. A garota de cabelo roxo percebe que é uma armadilha. Ela olha para trás e vê alguns capangas se levantando. Um deles sabia que alguém estava bisbilhotando ali, mas não esperava que fosse uma mulher bonita. Ela percebe que errou feio ao acreditar em informações falsas. Os capangas atacam, mas um deles manda mantê-la viva. A garota indefesa também reage na esperança de salvar a própria vida. Ela não perde tempo e corre para a saída, mas é atingida por magia de fogo nas costas. A mulher cai no chão e se machuca.
Os bandidos curtem o jeito durão dela e decidem usá-la pelo corpo bonito. Ela perde as esperanças e pede desculpas ao irmão no coração, pois não conseguiu fazer muita coisa. Quando o bandido quase a agarra, o protagonista entra no bar e surpreende todo mundo. Ele ignora o que está acontecendo e vai direto ao barman. Nosso garoto pergunta se os membros da Black Rebellion estão neste bar. Um bandido chega por trás e pergunta se o protagonista sabe em que situação está agora. Ele tenta atacar e solta insultos, mas leva um soco no rosto do nosso garoto. O capanga voa e bate na parede do clube. Ele tenta se levantar, mas perde a consciência. Os outros capangas e a garota ficam sem palavras, com as mandíbulas caídas. A mulher de cabelo roxo sabe que ninguém normal consegue bater com tanta força. Ela não entende como ele fez isso. A garota se pergunta se ele usou algum tipo de magia, mas também não o viu encantando nada. Ela se pergunta quem ele é. Kusanagi fica contente que a informação não tenha sido inútil, já que encontrou vários capangas magos fracos no clube ocidental. Ele chama os capangas da Rebelião Negra de Escória por se juntarem para atacar uma mulher e continua a insultá-los. Os capangas ficam apavorados, mas tentam manter a calma, pois ainda tem vantagem numérica. Um deles manda todos atacarem o protagonista juntos, já que ele está sozinho. Acreditando que podem vencer atacando juntos, os capangas lançam vários ataques de fogo, mas nosso garoto tenta se conter e só se esquiva. A mulher de cabelo roxo duvida que ele vença, pois eles têm grande vantagem numérica, ainda mais por estarem lutando em um lugar fechado. Ela acha que ele não consegue lançar feitiço forte, então não tem chance de vencer. A garota grita e avisa o protagonista para simplesmente fugir. Quando ele está prestes a ser atacado, o protagonista perde a paciência e desvia de tudo rapidamente para se aproximar dos bandidos. Ele chega perto e começa a dar socos. Nosso garoto espanca cada um por um, e derruba todos em poucos segundos. A mulher de cabelo roxo fica sem palavras. Ela não conseguiu acompanhar o que aconteceu, porque o garoto se moveu muito rápido. Ela se pergunta se ele usou algum tipo de magia. O bandido começa a chorar e questiona quem ele sequer é. Ele exige respostas, então Kusanagi responde que ele é o Mago Negro, o homem que vai destruir a gangue Black Rebellion. Ele nocauteia o último cara e vai até a garota. Ela ainda se surpreende com a rapidez com que ele acabou com todos e se pergunta se ele é algum mago de elite ou lendário. Kusanagi se aproxima e ela percebe que ele parece um estudante do ensino médio. Ela diz que os olhos dele são marcantes. Ele fica um pouco preocupado e pergunta se ela está bem. Ele percebe que ela não se feriu. Com um olhar confuso, a garota garante que está bem. Então ele vai até o barman, que se esconde atrás da mesa. Kusanagi exige informações sobre a Rebelião Negra, mas o barman recusa o pedido dele, porque tem medo de que eles o caçem se ele revelar qualquer coisa. Nosso garoto dá um soco forte e destrói a mesa para assustar o barman. Ele exige informações de novo e deixa claro que esta é a última chance que está dando. O barman fica apavorado e decide revelar tudo para se salvar de Kusanagi. Ele conta que a base da Rebelião Negra na verdade fica em Tóquio, com filiais por toda parte, até mesmo além de Kabukicho. Ele ouviu dizer que o chefe da filial de Kabukicho não é alguém com quem se deva mexer. O líder do bando é um mago e detém muita influência no submundo. Alguns até dizem que ele controla o Japão nos bastidores. Kusanagi pergunta sobre a filial, mas o barman jura que não sabe nada disso. Ele explica que caras de baixo escalão como ele só pegam trabalhos ruins e não sabem onde é a filial. O protagonista fica um pouco decepcionado, pois voltou à estaca zero de novo. Ele decide achar mais magos ilegais para obter informações sobre a filial. Quando está quase indo embora, a mulher o para e agradece, pois ele salvou a vida dela. Ela não sabe por quais coisas inimagináveis teria passado se ele não estivesse lá. Ele garante a ela que não precisa se preocupar, pois ele só estava passando. Ele acredita que a culpa é dela por ter se colocado em uma situação tão perigosa, já que se envolveu por conta própria. Ela o chama de durão, e ele confirma, mas diz que só é duro com adultos. A mulher acha que ele vai procurar a Rebelião Negra. Curiosa, ela pergunta o que ele fará quando finalmente encontrar a gangue. Com uma expressão fria, ele responde que vai destruí-la. Ela fica um pouco chocada ao ver o quanto ele está sério. Ela descobre que ele quer destruir a gangue por completo, mas duvida que ele consiga fazer tudo sozinho, mesmo sendo forte. Ela sabe que não consegue fazer isso sozinha e decide pedir algo. A mulher pergunta ao nosso garoto se ele quer se juntar a ela. Confiante, ela diz que é detetive, tem acesso a informações valiosas e muitas conexões. Ela sabe que não tem a mesma força que ele. A mulher fica um pouco chocada ao ver que o Mago Negro é muito mais poderoso do que tudo que ela ouviu nos rumores. Ela acha que pode alcançar seus objetivos se conseguir se unir a ele de algum jeito. Kusanagi entende e pergunta se ela quer a força dele em troca das informações valiosas. Ela diz que sim, e acha que essa é a parceria realmente ideal. Ela estende a mão e pede a cooperação dele. Ele sabe que precisa de informações, mas se pergunta se ela é confiável.
No fim, acha que tudo bem, porque sempre pode sumir e deixá-la falando sozinha se algo não sair como planejado. Ele concorda e aperta a mão dela, decidindo se unir à mulher. Ela fecha o acordo e se apresenta como Leona. Nosso garoto apenas diz que é um mago negro. Ela diz que é difícil e pergunta por que ele não tem um nome mais curto. Ele permite que a garota o chame como quiser, então ela decide ficar com Crono. Ele concorda com Crono e pergunta por que os bandidos estavam atrás dela. Ela diz que o objetivo deles era de algum jeito achar o esconderijo da rebelião negra. Ele a chama de idiota por ter sido tão descuidada. Ela acha que os dois estão no mesmo barco, mas ele deixa claro que sabe se proteger bem. Ela admite ter muitas fraquezas, mas não viu outra escolha, já que ninguém ousa enfrentar a rebelião negra. Leona explica que, hoje, os magos renegados fazem o que querem em Kabukicho sem consequência, já que a polícia está ocupada demais com as calamidades. Kusanagi lembra que Sanada explicou isso antes. Ele percebe que ela está numa situação difícil. Leona tenta manter a calma e diz que seu irmão mais novo foi atacado por magos rebeldes. Desde que os pais morreram, ela teve que cuidar do irmão sozinha. Ela trabalhou duro para dar uma vida boa ao irmãozinho. Ela sabe que não conseguiu dar a ele tempo nem atenção, o que talvez o deixasse sozinho, mas o irmãozinho nunca reclamou disso uma vez sequer. Ela se lembra de que um dia, alguns ladrões invadiram a casa deles do nada. Infelizmente, o irmão dela viu os criminosos, então eles tentaram tirar a vida dele. A expressão dela muda. Ele pergunta se o irmão dela sobreviveu. Ela diz que ele se feriu e, desde aquele dia, nunca mais acordou. Ele sabe que nem a magia sagrada consegue acordar alguém de um coma. Ela se frustra e diz que os médicos não fazem ideia de quando ele pode acordar. O irmão dela tem só 9 anos. Ela acha que ele merecia uma vida normal. Leona se lembra de que os responsáveis por isso eram capangas da rebelião negra. Ela conseguiu achar e prender todos eles, mas só vai ficar satisfeita quando a gangue inteira for destruída. Ele pergunta se o objetivo dela é só vingança, mas ela diz que não e, decidida, conta que quer consertar tudo para ninguém passar pelo que ela passou. Ela sabe que não tem força para isso, mas acredita que ele pode enfrentar a gangue da rebelião negra. Kusanagi acha que a história dela é verdadeira, mas se pergunta se ela contou tudo isso para impedi-lo de traí-la no futuro. Ele a chama de mulher durona pelo que fez, mas sorri, já que gosta de mulheres desesperadas. Ele a alerta para não arrastá-lo para baixo, mas ela garante que já localizou muitos esconderijos em potencial, então ele não deve subestimar sua rede de informações. Ela tem gente demais na lista e acha que talvez sejam Yakuza ou até a máfia, por isso tentava avançar com cautela. Ele exige informações sobre a localização dos esconderijos. Ela pergunta qual é o plano dele. O garoto diz que só vai fazer uma visita. Ela o alerta que isso é perigoso e duvida que ele consiga evitar a morte mesmo sendo muito forte. Ele garante que está tudo bem, já que é o lendário Mago Negro. Ela decide dar a informação, mas diz que antes vai confirmar com ele. Ele a alerta do perigo, mas ela está decidida a ir, mesmo que acabe morrendo. Ele pergunta o que o irmão dela fará se ela morrer. Ela acha que está tudo bem porque ele receberia o dinheiro do seguro se ela morresse um dia. Ele diz que dinheiro não vale nada e a aconselha a nunca mais dizer isso, pois a família é o mais importante. Ela acha que ele não consegue entender como é se sentir fraca, já que ele tem poder. Frustrada, diz como é horrível levar uma vida boa e mesmo assim ser oprimida por escórias patéticas como os membros da gangue. Mesmo quando pessoas como ela ficam acuadas, não tem poder para revidar. Ela se pergunta por que o irmão dela passou por isso, mesmo sendo totalmente inocente. Ela começa a chorar e fica em silêncio. Ele se mexe, então ela pergunta o que ele quer fazer. Ele exige os locais dos esconderijos e garante que os membros da gangue vão pagar pelos crimes. Ela para de chorar e finalmente se anima. Ela dá as informações, mas acha que vai ser difícil ir a todos os lugares a pé. Ele diz para ela não se preocupar e a segura por trás. Nosso garoto manda ela se segurar bem firme. Ela cora sem parar. Num prédio qualquer cheio de membros da gangue, um homem vai até a janela, curioso. Outro capanga pergunta qual é o problema. De repente, a janela se quebra e Kusanagi cai no cômodo com Leona nos braços. Ele chuta um capanga ao lado da janela e surpreende todos. A gangue de capangas se espanta ao ver um deles cair. Kusanagi se pergunta se este é mesmo o esconderijo real da rebelião negra. Leona tenta se acalmar, mas está muito ansiosa, pois achou que ia morrer. Os capangas exigem respostas e perguntam quem são. Pegam as armas e se preparam para matar o protagonista. Ele fica impassível e nota que os Yakuza mudaram pouco desde sua vida anterior. O chefe dá um passo à frente com um charuto nas mãos. Ele pergunta quem é o protagonista. Ele responde que é o Mago Negro. O chefe se enfurece e manda todos atacarem o protagonista. Ele diz para Leona ficar por perto. Um capanga o ataca com uma espada, mas o nosso garoto segue destemido. O capanga se assusta ao ver a espada dele partida ao meio.
Ele não entende o que acontece. Alguns capangas chegam por trás e atiram. Kusanagi levanta sua barreira mágica e desvia tudo com facilidade. Os capangas desanimam ao ver que armas de fogo e espadas não adiantam. Eles começam a chamar o Mago Negro de monstro, mas ele ignora e se aproxima do líder. Ele pergunta de novo para confirmar se aquele cara é mesmo o chefe. Ele também pergunta se o grupo tem ligação com a Rebelião Negra. O chefe começa a tremer e fica em silêncio por um momento, mas então grita com Kusanagi e o insulta. Ele deixa claro que o Mago Negro não vai sair ileso. Ele alerta o protagonista para não subestimar a Yakuza desse jeito. A gangue volta a atirar e atacar, mas Kusanagi segue impassível e os chama de teimosos por não entenderem. Leona acha que ele não devia esperar cooperação de gente assim. Ela não entende como eles ainda estão bem depois de tantos ataques. Ele vê que nenhum deles é mago de verdade, então deduz que não tem ligação com a Rebelião Negra. Kusanagi decide acabar com a bagunça. O chefe diz que ele mexeu com as pessoas erradas, mas nosso garoto não deixa ele terminar e já vai dar um chute. Ele dá uma surra neles e manda todos voando com um só chute. A Yakuza enfim desiste. Leona fica chocada por ter acabado tão rápido. Nosso garoto se irrita por eles não aprenderem nada e decide ir ao próximo lugar. Leona vê como o Mago Negro é realmente forte. Ela passa a acreditar que talvez ele seja capaz de acabar com a Rebelião Negra de uma vez por todas. Ele pega a mulher e a segura nos braços. Ela fica ansiosa ao perceber que vão partir de novo. Ele salta pela janela com ela. Ela grita de medo e pede que ele pare, mas ele continua avançando. Eles chegam ao próximo destino e fazem mais uma vez uma entrada grandiosa pela janela. Em poucos segundos, nosso garoto derrota a gangue inteira. Todos se ajoelham diante dele e pedem misericórdia. Quando ele sai, se pergunta por que ainda são atacados toda hora. Ele chama a Yakuza de estúpida. Ela concorda, mas deixa claro que nenhum membro de gangue vai ouvi-lo. Leona, irritada, pede que ele pare de entrar pela janela toda hora. Ela acha que, a essa altura, eles só estão emboscando a Yakuza, mas já está cansada de tanto voo. Ele a entende e diz que não seguiu regra nenhuma, já que estão lidando com a Yakuza. Ela o chama de ilógico, então ele decide concordar e, desta vez, seguir as regras. Os dois chegam a outro lugar e batem na porta. Um careca aparece e pergunta quem são. O garoto diz que veio saber mais sobre a Rebelião Negra. O cara careca fecha a porta e manda eles irem embora. Kusanagi fica irritado e escancara a porta com um único chute. Os membros da gangue ficam alertas e perguntam se estão sendo alvo de uma batida por um homem sozinho. Eles ordenam que ele revele a qual clã pertence, mas Kusanagi esclarece que está aqui apenas para saber mais sobre a Rebelião Negra. O careca perde a paciência e avança para desferir um soco. Nosso garoto achou que dessa vez daria para conversar em paz, mas como não tem escolha, ele revida e derrota o careca com facilidade. Os outros membros da gangue se surpreendem. Kusanagi ignora os capangas e tenta achar o chefe sozinho. Um homem chamado Ushiro dá um passo à frente e revela ser o chefe. Ele pergunta por que nosso garoto invadiu assim. Ele vai direto ao ponto e pergunta se eles têm alguma ligação com a Rebelião Negra. O chefe entende a pergunta, mas os capangas acham desrespeitoso e sacam as armas para enfrentar nosso garoto. Ushiro manda os homens pararem. Eles tentam dizer algo, mas ele deixa claro que não conseguem lidar com alguém como Kusanagi. Ele decide responder e revela que não tem nenhuma ligação com uma organização patética como a Rebelião Negra. Ele explica que a honra é muito importante para o clã dele. O protagonista pergunta sobre o esconderijo. Ushiro confirma se ele vai embora quando souber o local. Kusanagi promete que vai. Leona e nosso garoto se sentam frente a frente com Ushiro. A gangue de bandidos cerca os dois. Ela fica ansiosa e se pergunta por que foi jogada numa situação dessas. Ushiro se apresenta novamente, então Kusanagi também revela que é Crono. Leona também se apresenta. O chefe aponta um mapa e diz que o esconderijo da Rebelião Negra fica por perto, na região indicada. Ele encerra a conversa e garante que não sabe mais detalhes. Kusanagi confere e vê que bate com o que Leona sugeriu. Ele percebe que se tivessem continuado a busca, acabariam achando o esconderijo. Ele enfim reconhece que ela é bem mais confiável do que esperava. O Mago Negro pergunta ao velho se ele tem certeza de dividir esse tipo de informação, já que ele é do mesmo ramo. Ushiro esclarece que não é, e revela que na verdade são inimigos. Ele garante ao nosso garoto que seu clã não é tão baixo e patético a ponto de sair por aí ferindo pessoas respeitáveis. Kusanagi se pergunta por que foi atacado de cara, mas o velho diz que ele não parece respeitável, já que vive invadindo escritórios da Yakuza. Ushiro diz que o clã dele tem regras e princípios, então não dá para compará-los a canalhas como a Rebelião Negra. Kusanagi se surpreende ao encontrar um Yakuza como Ushiro hoje. Ele decide ir embora, como prometeu, pois já cumpriu seu objetivo. Quando está prestes a sair, Ushiro pergunta se ele pretende enfrentar a Black Rebellion.
Ele avisa ao nosso garoto que eles têm gente influente controlando o país do lado deles, então não vai ser fácil. Kusanagi pega a mulher e garante ao velho que já enfrentou muitos adversários assim. Ele voa para longe com Leona nos braços. O velho o observa de longe e elogia sua postura destemida. Ele acredita que o garoto talvez consiga derrubar a revolta negra. Num armazém, alguns homens se reúnem para fechar um acordo por uma arma especial. Um dos capangas confere a qualidade e garante ao chefe que está boa. O ruivo manda seus homens entregarem o dinheiro. Uns caras misteriosos de terno preto pegam a grana e um deles aperta a mão do ruivo enquanto os dois fecham o acordo. O cara de terno diz que o Japão é incrível por ser tão gentil com criminosos, e o outro confirma que é o melhor país. Enquanto os dois riem, Kusanagi entra pela janela com Leona nos braços. Os homens ficam chocados, mas todos sacam seus círculos mágicos e armas sem perder um segundo. Kusanagi percebe que enfim encontrou a gangue que estava procurando. Ele ativa a percepção mágica e descobre que todos da Rebelião Negra são magos, enquanto o grupo da máfia também tem alguns. Leona se esconde atrás de um container, pega o celular e grava tudo. O ruivo pergunta quem é Kusanagi. Nosso garoto já está de saco cheio de ouvir a mesma coisa o tempo todo. Ele responde que é o Mago Negro e que vai destruir a Rebelião Negra. Os homens ficam confusos ao ouvir isso. Eles começam a rir sem parar, pois duvidam que um garoto como ele consiga fazer algo sozinho. Ele ignora as risadas e lança um forte ataque de fogo. Alguns são jogados pela explosão. Ele deixa claro que vai acabar com a gangue toda. Os homens ficam furiosos e disparam vários ataques mágicos sem se conter. Nosso garoto desvia tudo fácil com sua barreira. Ele sabe que eles não vão usar nada além de magia de nível 2, pois isso destruiria o armazém. Ele pensa em usar feitiços de combate, mas percebe que seria inútil, já que enfrenta muitos homens. Os capangas se surpreendem ao ver que seus ataques não tiveram efeito. As balas também não servem. Eles se perguntam por que ele ainda está ileso, já que nunca viram uma magia assim. Kusanagi fica decepcionado. Ele sabe que nem está usando sua magia. Ele acha engraçado o pânico deles. O cara de terno lembra de repente que eles ainda têm a arma especial que trouxe mais cedo. Aí eles se convencem e avisam o nosso garoto para não ficar tão confiante. Ele nota a mudança no jeito deles. Quando os homens colocam máscaras e sacam a arma especial, Kusanagi entende do que se trata e manda Leona sair correndo. Ela o escuta e sai. O bandido lança uma bomba de gás, mas o nosso garoto usa magia para pará-la no ar. Ela explode, e um gás venenoso se espalha. Os homens duvidam que ele consiga se salvar disso, mesmo sendo forte. Eles acham que o jogo acabou e ficam aliviados por o Mago Negro ter morrido. Eles avançam para ver o rosto dele morto. Quando a fumaça enfim se dissipa, os dois se surpreendem ao ver o garoto sair ileso de novo. Os membros da gangue mal acreditam e perguntam como ele ainda está vivo. Ele explica que nenhuma magia pode salvá-lo de gás venenoso, mas no fim, ainda é só gás. Então ele usa sua magia do vento para fazer o ar circular ao redor dele. Ele acha isso idiota e deixa claro que um mago poderoso como ele não cairia tão fácil. Os homens se apavoram e tentam chamar reforços, mas ninguém atende. Kusanagi diz que é inútil, pois ele já cuidou disso. Ele revela que destruiu todos os esconderijos deles, então só eles restaram. Kusanagi manda eles se prepararem e bate neles até não aguentarem mais. Ele se sente satisfeito depois de destruir completamente a rebelião negra de Kabukicho, então decide ir procurar Leona. Nosso garoto de repente percebe alguém atrás dele. Um homem sai das sombras com Leona como refém. Ele se surpreende por o protagonista ter dado conta de todos sozinho. Admite que é impressionante e sorri, malicioso, dizendo que espera negociar com o Mago Negro.